Sejam muito bem-vindos ao 2V Podcast. Eu sou Viviane Lara, host desse podcast. Para que ele aconteça, a Saúde 4.0, Saúde Colaborativa, eles apoiam o nosso podcast. Lá é um ecossistema de serviços e produtos em saúde, vale muito a pena conhecer. Eu também gostaria de falar com vocês aqui do Líder 11X, onde você pode encontrar algumas soluções para o seu negócio, mas em especial para você como liderança. O mais importante são as pessoas liderarem as suas próprias vidas, para aí elas liderarem pessoas e empresas. Então, vão junto com a gente. E agora, a gente se volta para os nossos convidados. Tailana e Edson, que eu vou chamar carinhosamente de Tai muitas vezes. Edson mesmo, né? Porque é um nome bem pequenininho. E eu quero apresentar primeiro vocês formalmente, tá? Então, para isso, a gente precisa colocar o óculos, 48 anos. Tailana Fernandes é formada em fisioterapia, dona da rede de estúdios Dom Pilates, criadora da comunidade da TAI, criadora do método de atualização em biomecânica Domínio e Movimento, mentora de empresárias, donas de estúdio da mentoria DOS, esposa e sócia do Edson, mãe do Henrique e do Bernardo. Isso. Coisa positiva. Agora vamos ver se você vai se equiparar isso aqui, Ctrl-C, né? Ctrl-V. Não sei. O Edson Lotti. Lotti, é. Legal. Eu falei certinho, que bom. Certinho, de primeira. Que 2 Cs, né? Italiano. Empresário, fundador da rede de estúdios Dom, estrategista digital e sócio nas empresas de educação e tecnologia para instrutores e empresários do Pilates. Esposo da Tai, Isso. Pai do Henrique e do Bernardo. Sejam Exato. muito bem-vindos. Muito Obrigado. obrigada, é um prazer estar aqui com você. Uma honra muito grande saber que você viu na gente alguém, né? Um casal que pode colaborar aqui com o que você está fazendo nesse projeto tão bonito. Obrigada mesmo. Uma Eu honra. que agradeço. A gente tem perguntas clichês, né? Mas o mais importante é a gente sempre falar de onde vieram algumas coisas, né? Uhum. A Tailana eu conheci como aluna. E ela sempre foi muito comunicativa. Sempre muito comunicativa num ponto assim de muito expansiva até. Uhum. Mas ela sempre foi Inconveniente, às vezes, Não. quase. Não é isso, não. Muito expansiva porque ela se destaca, né? Então, ela fala bastante e ela é muito bonita, muito alta, né? Então, ela conversa bastante, mas ela teve uma característica que eu não sei se todo mundo observava. Eu sempre observei, que era o cuidado com o paciente. Como você se conectava com os pacientes. Então, essa conexão, pra mim, quando eu lembro da Tailana, eu lembro de alguém muito expansiva, que falava muito bem, que sorria bastante, que era comunicativa, mas, em especial, com os pacientes, era a conexão que você fazia com eles. Né? E essa conexão, como você vê hoje, a conexão que você fez com o seu marido, né? Você se conecta muito bem às pessoas, mas como ele se tornou seu marido? Como foi essa conexão? Conexão no sentido da gente se conectar, se conhecer? Como você quiser. Então, a gente... Ele não teve muito tempo pra gente se conectar, né? Então, a primeira coisa minha é que eu sou muito rápida. Muito prática. Então, quando a gente já se conectou... A gente se conheceu. Já fez o Bernardo. E aí a gente já fez o primeiro filho. Então a gente se conheceu no carnaval de 2017. E era janeiro ou fevereiro ali, mais ou menos. E aí nos conectamos pra vida inteira. Porque dali, do nosso primeiro encontro... Não que eu fazia isso, esse tipo de coisa, porém aconteceu. Então, no nosso primeiro encontro. Você deve ter sido irresistível, Mas que né? eu falar, Realmente. Eu pensei, mas eu dei uma segurada. Mas já que você falou, é porque aí, né, ela falou, não, esse aqui eu não vou perder. Esse aqui eu vou ter que abrir uma exceção, entendeu? Vou ter que me comportar de um outro jeito. E aí... A gente se conheceu e na primeira noite a gente já ficou juntos. E desde então, a gente tá até hoje. Não houve momentos que separamos, que aconteceu mais nada. Então, foi extremamente rápido. E não era uma coisa que eu estava acostumado, né? Porque eu tinha acabado de sair de um outro relacionamento, então o que eu menos estava querendo era alguma coisa com alguém séria. Mas Deus fala assim, Exato. não é deste jeito que tu queres. Isso. Exato. E aí aconteceu e ela foi super madura quando ela foi me contar a notícia, né? Olha, tô grávida. Só uma questão, vocês trocaram o telefone, então você sabia onde achá-lo. Isso. Mas vocês chegaram a conversar outros não, dias, a gente assim? ficou Que até ficando, você descobrir, né? Na Liga dos tá. Jovens era o ficando. Então, a gente se conheceu, se gostou, achou legal. Continuamos saindo. Ok. Aí, depois de um mês... Era pra vir uma coisa que não veio aqui. Uhum. Deixa eu ver. Mas aí a gente já tinha se conectado, já tinha feito amizade, ele já tinha me apresentado pros amigos dele. A gente já tava saindo. Uhum. E aí... Ele não sabia que tava namorando, você percebeu? Ele não sabia. Eu tava com uma coisa mais séria com ela, mas não era pra mim, era só mais uma. Mas é que você tenta acreditar nisso, né? Mas tava rolando algo negando, especial, né? sim. Eu tava tentando negar por conta de ter acordo com os amigos e a própria mente. Agora eu vou solteiro, vou curtir. Porque não é o virou momento. a chave, né? Ficou solteiro em dezembro e fevereiro.
Queria dar aquela curtida, tava né? muito Sim. recente minha época de solteiro, eu tava, tipo, ali que eu tava... Então, não era muito intuitivo, não era pra acontecer. Então, eu negava muito. Uhum. Mas foi acontecendo, foi mais forte, foi acontecendo. Que também ela é muito maravilhosa, claro, né? Então, como é que foi ter autoestima para chegar aqui? Conta pra essa audiência. Conta você, amor, porque isso pra mim vai parecer que homem é muito convencido. Mas, né, então eu acho que assim, nós mulheres, a gente precisa trabalhar a nossa autoestima. Sempre. Homem não precisa. Você sempre teve muita Né? autoestima? Você Eu acha? acho. É. Eu acho. É porque eu sempre pareci muito confiante, né? Exato. É, exatamente. Então. Mas o homem não. O homem, basta ele fazer 3 abdominais. Ele já acha que... Não, mas é que quando eu fiquei solteiro, todo shape. eu me juntei com uns amigos que eu já conhecia faz muito tempo. Aí todos ficaram solteiros e tal. Aquele negócio, academia, tal, corpo, pá. E a gente tava numa vibe assim. E aí a gente saía bastante. Meus amigos eram bem apresentáveis, bonitos. E aí a gente tinha uma coisa que não era muito normal. Hoje em dia eu não sei como funciona, tô fora do mercado, né? Mas na época, os homens chegavam nas mulheres muito. E as mulheres ali davam fora em 2, 3, 4, até que ficava com um, ou não ficava com ninguém, enfim. Eu e meus amigos, a gente tinha meio que um pacto. Então assim, a gente não ficava com as meninas. A gente só... Elas ficavam com eles. A gente só olhava... Por isso que eu sei fazer pergunta. Eu tô nesse lugar, não é à toa. A gente olhava e tinha meio que um ritual. A gente, tipo, no máximo pegava o telefone. Porque ali não é o lugar para aquilo. A gente tava ali pra curtir. Então, a gente tinha essa pegada e aconteceu com ela isso na prática. A gente se olhou na Vila Madalena, lá no barzinho, não mas lembro. ele só olhou. Mas a gente só olhando. se olhou. E se Então, olhou se muito. Esse cara tá achando que eu vou chegar vez. nele. Eu falava Não. pra minha amiga, ele tá me olhando. Ele É. acha mesmo... Não, ele só... Porque ele não para de olhar. Mas ele acha que eu vou chegar nele. Ele só pode estar de palhaçada O com a minha máximo cara, que eu né? fazia era olhar. E aí, Olha. se rolasse uma conversa, a gente pegava o contato. Esse era o processo. Não, eu realmente, eu acho que vocês Não. inovaram. O processo viu? seletivo Isso. dele. E aí, você até perguntou, né? Aí a gente se olhou muito. E aí eu peguei o carro com um amigo meu, ia levar ele embora. Na hora de ir embora, tipo, umas 2 ruas pra frente onde a gente tava, eu vi ela andando a pé com uma outra menina, né? Aí ali eu parei. Aí eu parei e falei, posso conversar com você? Ela falou, pode. Aí eu desci, conversei com ela, a gente conversou O amigo que se bastante. dane. Ficou Ficou lá. dormindo no carro. Aí a gente conversou bastante, acabou ficando. Aí eu falei, vamos embora. Aí Você a quebrou gente... as regras, Quebrei. Longe dos Entendi. amigos. É porque já tava indo embora, entendeu? Entendi. Aí já tava mais Amigos, se liberado. vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. Não é todo mundo que faz o combinado. Aí a gente descobriu que a gente morava em bairros vizinhos. Falei, eu te levo. Aí eu tinha certeza que ela ia falar não, Aí você né? jogou o amigo pra fora. Não, eu levei ele embora Tá primeiro. levando ele embora. Aí eu falei, ela não vai aceitar, né? Nunca me viu. Aí eu falei, a gente mora perto, eu te levo e tal. Aí ela falou, beleza, vambora. Eu falei, opa, como assim? Quase que eu falei, deixa eu ligar pra sua mãe aqui. Não, eu falei, vambora. Aí, estamos até hoje. É isso. Levei ela embora e tô com ela até hoje. Eu gosto muito da história de vocês, que eu conheço desde a época que aconteceu, né, praticamente. Porque eu acho que você saiu Foi quando? logo que eu saí da Por que faculdade. é? Porque eu sei saí dessa em 2016. história. Foi em 2016 que eu saí. Não, eu saí em 2015. E por que eu sei? Acho que Instagram, né? Que eu conto muito, não? Não foi Instagram. Eu já ouvi você falando disso. É. Enfim. Deve ter sido algum momento que a gente se reencontrou, que a gente ficou sabendo. Não sei como é que eu fiquei sabendo disso. Alguém contou. Alguém falou isso. Me falou toda a sua vida. E eu falei pra vocês, eu pedi permissão pra contar antes, né? Porque eu falei assim, tem coisas que são muito improváveis que não dá pra você não acreditar no divino, né? Sim. Algumas pessoas não acreditam, Sim. tudo bem. Mas você fala assim, tem coisas que você fala assim, meu, tinha tudo pra não dar certo. Não, total. Né? Totalmente. Total. Você estava num momento que você não queria, ela nem sabia se queria, né? E tem todo o combinado com seus amigos que você quebrou, né? Esse pacto de Sim, homens que homem sim. nunca mais quebra. E depois disso, já veio o Bernardo. Isso. E aí eu descobri. Aí continuamos saindo ali, né? Solteiro, saindo. E aí, um tempo depois, eu descobri que eu tava grávida. Aí a melhor parte da história agora. Porque aí eu ligo pra ele, né? Ela fala: olha, eu tenho que te contar uma coisa. Por telefone. Por telefone. Aí eu falei: ó, aconteceu uma coisa, eu preciso te ver, a gente precisa se falar, né? Aí ele: vou te pegar não sei aonde, mas me conta já. Eu falei: então, não dá pra contar pelo telefone. Vamos, Você nem desconfiou? vamos. Não, ele fez eu falar no telefone. Mas eu sou muito curioso. É, não, me fala ninguém agora. pode. Eu tô não existe saindo, isso, mas falar. vai falar agora. Fala depois. É. eu Vai quero chegar em morrer. casa, a gente tem que conversar. Que isso? Não, vai falar agora. Não, mas não. Vai falar, começou, agora termina. Aí eu falei, então, eu acabei de fazer um teste de gravidez, deu positivo, você pode vir me buscar? Aí tá bom, aí ele foi. Mas ele já chegou assim, desolado. Assim, Acabou a minha vida. acabou a minha vida. 30 anos. E ali eu falo que se ele não gostava de mim antes, ele começou a gostar de mim ali. Porque homens desse tipo de homens gostam de mulher que faz o quê? Né? Eu Aham. não gosto de mulher que fica fazendo carinho. E aí eu lembro que a gente sentou num açaí. Vamos ali, um lugar que tá aberto, sentamos no açaí, eu contei, olha, é isso, tá? Tô grávida.
Aí ele, então assim, eu estava grávida, 21 anos, morava com os meus pais, não tinha estabilidade nenhuma, não tinha nada, tinha cá, tinha nada. Ele tinha tudo, ele tinha 30 e pouco, tinha 31 anos, tinha carro, morava sozinho, vida financeira mais estabelecida, cargo já de coordenação na empresa dele. Ok. Ele começou a chorar as pitangas. Então, acabou a minha vida. O que eu vou fazer? A gente não pode falar que ele não é sincero, né? Não, sinceríssimo, coisa, mas até ele demais. é Aí eu falei, só falta ele começar a chorar aqui. Aí eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Enjoar, sei lá. Vamos lá, posso falar agora? Eu falei pra ele, posso falar minha vez agora? Que tô grávida, eu que tô grávida. Falei, ó, é o seguinte, eu estou grávida. Eu só estou te contando porque eu acho que é um direito você Foi saber. isso mesmo. Ela tá? foi bem madura. Porém, eu não tô te pedindo nada. Se você sair daqui agora, eu nem lembro onde você mora mesmo, porque era longe. Não vou pegar o seu telefone e te ligar. Não vou te pedir nada, não vou na sua casa. Eu não vou fazer nada. Eu simplesmente vou criar essa criança. Eu tô te contando porque eu acho que é um direito seu ter. Aí você pode escolher sair ou ficar. Se você sair, você saiu, eu não vou atrás de você. Mas se você ficar, você não vai ficar reclamando do meu lado. Porque quem é a mulher sou eu. Quem tá grávida e o pai pode abandonar sou eu. Quem tem o pai e a mãe esperando lá em casa, porque pagaram minha faculdade, agora vai ser uma decepção eu chegar grávida, sou eu. Então, se alguém tem que reclamar aqui, sou eu. Tudo bem? Obrigada. Terminei. E aí ele levantou, ele foi. E aí, o que você vai fazer? Não, calma, não é assim também. Aí a gente conversou. E aí ele foi digerindo. Eu fui digerindo, né? É um processo, eu fui digerindo. Mas aí não houve um momento que a gente rompeu e depois eu pensei. A gente foi continuando. E aí ela foi ficando em casa, né? Fica sexta, sábado, domingo. Aí fica sexta, sábado, domingo, segunda. Até que um dia que eu liberei o carro pra ela, aí acabou. Aí pronto, né? Aí já casamos ali. O casamento foi porque o ela carro. tinha que ir embora, né? Não lembro. Porque ela tinha que fazer as coisas na casa dela e tal. E aí, não tinha condução também. Aí na hora que eu falei, não, pega meu carro. Porque tá grávida, meu filho. Eu vou ficar fazendo a menina pegar ônibus. Não, eu toma dava meu aula carro. super cedo. Então Eu tinha moto e carro na época. Eu trabalhava na semana de moto e aí o meu carro ficava parado. Eu falei, pega meu carro. Aí quando eu falei, se pega meu carro, aí não foi só sexta, sábado, domingo. Aí não voltou mais pra casa, praticamente. Voltou só pra pegar as roupas, né? Aí um dia ele falou pra mim, lá na casa de São Caetano, né? Ele falou, o que você acha de você já vir e já ficar aqui, né? Já que você tá só ficando. Eu falei, tá faltando uma coisa antes. Você não pediu nada pra mim. Verdade. Como assim tem que pedir? Eu falei, tem que pedir. Você tá achando o quê? Eu tô aqui na sua casa, você não vai pedir nada? Você não vai falar nada? Aí ele, o que você quer? Que você quer que eu te peça em namoro? Eu falei, você acha que eu vou sair da minha casa? Meio enraizado aí naquele negócio ele ainda tava traumatizou, né? orgulhoso. Que horror. Falei, não é assim. Algum pedidinho você vai ter que fazer. Não, mas ele já me apresentava, e minha namorada, eu falei, não sou. Você fazia na cara dos outros? Não sou. Não sou, nunca fui pedir. Não me pediram e eu não vou pedir. Então, eu deixei ele tomar a decisão dele. Aí ele foi aceitando, aos poucos. Aí foi aceitando, e aí quando eu fui morar de vez com ele, ficamos juntos. Aí a nossa vida começou a dar certo. Aí a vida dele se transformou em outra, muito melhor. Nossa, muito melhor. Eu falo pra todo mundo que não tem filho, eu falo, primeiro eu quero fazer tal coisa. Eu falo, primeiro é o filho. O filho que vai ajudar todos esses outros projetos. Eu e a Thay só conseguiu conquistar o que a gente conquistou por causa do Bernardo. Eu falo pro Bernardo, a gente fala isso. Bernardo, graças a você eu tenho tudo. Graças a você eu tenho uma família. Graças a você. Ele fica todo feliz em dar risadinha, né? Porque eu falo, você é o cara mais importante da minha vida. Porque... mais que meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 meses. Então não tem referência. Nossa. Mas eu falo, você é o cara mais importante da minha vida. É você, Bernardo. Porque ele catou minha vida que eu planejava pra lá e mandou pra cá. Ele Deus, claro, né? Sim. E jogou pra cá. Mas assim, a materialização do que Deus planejou foi o Bernardo. Algo físico ali, assim, né? Então, eu sou muito grato ao Bernardo. Porque tudo que a gente tem hoje, tudo que aconteceu, foi o Bernardo. E foi em fases, né? Porque eu fui quebrando as minhas crenças e as coisas que eu acreditava. Foi fases que ela foi conseguir. Primeiro ela me tirou desse momento que eu queria ir pra cá, pra ir pra lá, com o negócio de filho e tal. Aí eu digeri isso daí, vamos fazer uma família então. E aí, já vamos falar desse outro assunto, né? E aí ela... tem muita coisa antes, ainda, né? Antes da gente começar a trabalhar junto, teve a fase, né? Então agora você vai ser pai. Aí beleza, vamos ficar junto. Aí teve a fase de que... Por que a gente fala que o Bernardo mudou a nossa vida? A gente... eu tinha um filho. Agora, eu precisava ser uma pessoa melhor. E eu precisava que ele fosse melhor. Então, eu comecei a ser chata. Mas o que você identificava que era ruim? Comportamentos. Imaturos, né? Comportamentos. Legal. Entendeu? Mas olha que maturidade de entender que a coisa não estava adequada, quando você né? não tem filho, você vive pra você, né? Então, você quer ter seus momentos, você quer ter suas coisas, você quer ficar... Quando você tem filho, você não faz nada, você faz só o que dá tempo. Não, e você então, não se importa é isso que é o tapa na cara, assim, que você precisa ter.
Por isso que você vê pessoas que não têm filho e não desempaca. E não que eu sou melhor porque eu tenho filho, mas às vezes as pessoas são empacadas porque falta um filho. Porque você quer ter muito prazer, você quer ter tudo. Só pra você. Ai, eu preciso do meu dia, eu preciso do meu momento, eu preciso do meu não sei o quê, da minha viagem, do meu jantar sem acessar. Quando você tem filho, se você dormiu, já tá muito no lucro, já é maravilhoso. E a sensação que eu tinha, e eu falava pra ele, que eu pegava no pé dele nos mínimos detalhes. Então, assim, o farol tá vermelho, aí ele cortou o carro e passou. Eu falei, querido, volta. O Bernardo, ele não entende ainda. Mas vamos lá, isso aqui é uma fila. Farol vermelho é uma fila. Na fila, você pega a fila e espera o farol abrir. Tudo bem? Obrigada. Tem uma pessoa te olhando. Então, eu encanei nisso. Tem uma pessoa me olhando, me observando. Uma esponja te olhando. Ele tá me olhando. Então, não dá pra você ser o carinha que passa o farol vermelho. Não dá pra você ser espertinho do mercado, que pega as coisas. Não vou levar, deixa lá jogado alguém que pegue. Não. Então, eu comecei a fazer isso comigo e com ele. E aí, a gente fala que isso que mudou, isso foi fundamental pra mudar a minha visão da minha profissão. Porque quando eu engravidei do Bernardo, a gente não contou essa parte, eu fali o meu primeiro estúdio. Então, eu abri o meu... Na época que eu conheci ele, eu tava abrindo o meu primeiro negócio. Totalmente desestruturada. E aí, eu engravidei do Bernardo abrindo esse negócio. E aí, eu fechei esse negócio em 3 meses. E eu falei assim, ser dona não é pra mim. Eu não sei fazer nada. Pra mim, eu nasci pra ser funcionária. Eu nasci pra ser mandada. Coitada. Nasci pra ser mandada. Que aí eu chego 7 horas, dou minhas aulas, vou embora meio-dia, não tenho que me preocupar com nada. Isso. Então, eu sou assim. Aí eu acreditei nisso. Meu filho nasceu. Eu olhava pra cara dele e falava, não é possível que eu vou contar essa história pra ele, né? Não é possível que eu vou contar isso pro meu filho. Então, filho, mamãe desistiu de ser empreendedora, tá? Que mamãe achou que ela só podia ser mandada. Então, isso me dava agonia. Que tem muitas mães que fazem isso, que falam e culpa a criança. Jamais. Não é? Mas acontece. Meu Deus. Não, então, eu falei assim, não, então a gente precisa melhorar. Então, a gente fala que o Bernardo, ele mudou nossa vida por isso. A gente foi nas poucas coisas que nem não passar no farol vermelho, mudando e nos tornando pessoas melhores, mais educadas e no pouco. Mas também na visão da vida. Então, eu preciso agora, eu quero abrir outro negócio. Porque eu preciso mostrar pro meu filho que dá certo. Eu não vou ser a pessoa que desiste. Ele vai ter um exemplo de uma pessoa que foi, conseguiu, fez, construiu. Eu me recuso a ele me ver dentro de casa conversando com meu marido, reclamando de tudo, sentada, a bunda no sofá, sem fazer nada. Eu me recuso a criar uma criança pra isso. Pior, era homem. Aí eu falava assim, ele é homem. Eu falava assim pro Edson, é sexo masculino, piorou. Entendeu? Porque é mais responsabilidade, ele tem que ter mais postura. Olha os homens que estão aí no mundo hoje em dia. Pelo amor de Deus. Então, assim, aí a gente começou a se policiar. Então, a gente foi mudando no pouco, na maneira que a gente se comportava, nas coisas que a gente fazia. Principalmente ele, que era... Ele tinha 30 anos já, mas ele era um jovem que veio do interior. Então, assim, as ideias dele, ele tinha uma cabeça mais fechada. As coisas que ele falava, geralmente não eram apropriadas. Eu falava, assim, a gente não fala desse jeito. Né? Porque senão, o que você tá querendo dizer com isso? Então, a gente foi chucro, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Araçatuba. Eu vim pra São Paulo com 22 anos. Então, com 30... eu ainda tava... Eu trabalhei muito, né? Em empresas. Então, assim, você sai 6 horas da manhã, chega à noite só. Então, quando eu fiquei solteiro, parecia que era o momento que eu ia conseguir curtir, porque essa primeira fase de São Paulo, eu batalhei muito pouco dinheiro, então não consegui viver São Paulo. Então, por isso que aconteceu tanta essa frustração de primeiro momento, porque ali sim eu tava curtindo. Então, eu não tava curtindo São Paulo e vivendo as experiências como ela, por exemplo, porque eu vim bem depois. Então, eu vim de outra realidade, vim de um outro, outra atmosfera. Eu acho que é bem isso que você falou. Eu não acho que a palavra chucro seja adequada. Eu acho que realmente são as possibilidades. Em São Paulo, as possibilidades são infinitas. Infinitas, né? Nossa. E levar essa mentalidade, não é que no interior não tenha, é que a mentalidade de quem tá em São Paulo, você tem acesso a muitas coisas e onde que é o impossível? É lá onde a gente tá. E no interior eu tenho a percepção, nunca fui do interior, nunca morei no interior, mas já trabalhei e trabalho. É de que as pessoas, elas têm um limite. Isso. Um limite. Isso. Que elas mesmas colocaram. Esse limite não existe, né? Mas que legal que você colocou, que legal agora, né? Que a gente deu certo, no caso. Que você falou que faliu o seu primeiro negócio. Você consegue identificar 3 pontos cruciais que foram culpados dessa falência? Consigo. Tudo. Assim, eu abri. O que eu podia fazer, eu não fiz. Então, vamos lá. O que eu achei? Legal isso. O que você podia fazer, você não fez. Não quer dizer que você fez a coisa errada. Você não fez. Não isso. fez. Eu não fiz nada. Aí, logo, o negócio não vai dar certo. Porque hoje a galera lá já abriu o negócio. Gente, olha, eu falo pras minhas mentoradas. Abriu o negócio, olha, vai cair cliente aqui. E não tá vendo cliente. Ué, amiga, mas vamos lá. Você acha que você é especial? Eu falo, né? Maravilhosa. Beyoncé. Sim. Que, nossa, abriu um estúdio. Ó, venham até mim. Não, linda. A galera tem que vir.
né? Uhum. Então, assim, eu fiz uma péssima escolha de sociedade primeiro. Não, primeiro, eu comecei errando no motivo de abrir. Desculpa. Uhum. Comecei errando aqui. Então, quando eu fui abrir o meu negócio, eu abri porque eu peguei birra do meu ex-dono, né? Então, quando eu engravidei, me demitiram grávida. Uhum. Então, eu tava grávida, foram lá e me demitiram, mandaram embora grávida. Reduziram o salário, Uhum. né, de quando eu tava trabalhando. Então, eu pedi demissão. Essa pessoa, ela reduziu o salário antes, depois engravidei, ela me demitiu grávida. Uhum. Então, eu pedi demissão e abri o estúdio nesse intervalo. Sim. Entendeu? Só que eu abri o meu estúdio pra dar troco nos outros. Eu não abri meu estúdio porque eu não tinha o propósito que eu tenho hoje. Uhum. Quanto mais estúdios eu abrir, mais vidas eu vou impactar, melhor eu vou somar no mundo, um exemplo melhor eu vou ser pro meu filho, e eu vou ter abundância financeira por causa disso, e eu mereço, e é por isso que Deus me colocou aqui. Não tinha nada disso. Nada. Era, vou abrir o estúdio que eu sou melhor, entendeu? Uhum. Minha agenda era... Não preciso deles. Não preciso. Minha agenda era lotada no seu estúdio. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu e vou levar todo mundo embora. Uhum. Tá? E vai dar super certo. Exatamente. Incrível. Então, primeiro, comecei aqui. O motivo de abrir foi errado. Eu fiz uma sociedade péssima, Uhum. que ela não foi ruim, ela foi péssima. Então, eu tive... acho que o meu trauma de ter filho homem veio daí. Eu tive condições de abrir um estúdio com um homem, que assim, tá sol, vou panfletar. Ai, não, né? Tá sol hoje. Não, linda, mas eu tô grávida. Eu tô indo panfletar, eu tô grávida. Você não vai porque tá sol. Uhum. Entendeu? Então, sociedade, péssima, péssima. Não poderia ter sido pior. E terceiro, a falta de maturidade E mesmo. vontade também, né? Tudo. Não Maturidade, existia vontade. uma vontade que o negócio prosperasse. Porque não tinha conhecimento. Porque pra você ter vontade, você tem que ir atrás do conhecimento. Tinha conhecimento. Então, assim, eu realmente achava, juro, eu realmente achava que era só abrir. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não, eu realmente acredito, Eu acho- porque as pessoas acreditam que é Isso. só abrir e que as coisas vão acontecer, vai ser incrível, Isso. e não entende o processo para isso acontecer, né? Isso. Você falou do querer, né? Muitas pessoas acreditam que tendo seu próprio negócio vão trabalhar muito menos, É, né? Nossa. Eu vou ter muito mais horário. ilusão. E vai ser incrível, porque é isso que eu Isso, eu vou vejo mandar- o gestor fazendo, né? Eu falo para as pessoas que eu trabalho hoje em dia que o meu objetivo lá é só andar de salto. Né? Ele fala assim, eles têm certeza, e uma vez um falou, eu quero ter uma vida igual a sua. Vim aqui, dar uma andada, ir Conversar embora. com umas pessoas. E aquilo foi muito importante pra mim ter ouvido, porque eu falei assim, essa é a visão dele. Isso. Ele não consegue ver meu trabalho. Uhum. Aí eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de mostrar meu trabalho, mas não tem jeito. A gente fez até um post ontem. Só quando você sai que a pessoa vai sentir. Sim. É. Porque ela Né, acha quando que ela- é no ar. Tá no ar. Essa que é energia que fez tudo normal. funcionar. Isso. Ai, nasceu assim, Foi da minha empresa. cabeça. Isso, exato. Exatamente. E você fechou quando? Quando você decidiu fechar? Que fechar não é fácil. A gente Você não decidiu decidiu isso? fechar. Foi bem Então, a rápido. gente foi bem rápido. Então, que bom. foi assim, Errou descobri- rápido. Você... descobri que tava grávida, foi um pouquinho, sei lá, eu já tava barrigudinha, 4, 5 meses de gestação, já decidi me fechar. Decidi fechar. Aí por que eu decidi fechar? Dívida. E nem Então eu não tinha quase cliente, eu não também. tinha cliente, o aluguel. Eu abri no Oscar Freire. Porque eu não quero ir por baixo. Porque eu sou a Beyoncé, lembra? Então, abri no Oscar Freire. Então, assim, aluguel, sei lá, 4 mil reais. Entrou 2 clientes, pagou o mês de aluguel e o próximo. Então, não tem dinheiro pra pagar o próximo aluguel. Aí, tem alguém que quer ir junto com você? Não, eu também não quero. Porque aí eu já comecei a acreditar que o problema era comigo. E realmente era, não tava errada. Então, vamos fechar. Então, a gente fechou. Aí, fechamos. Aí, como eu era muito inteligente, a sociedade era ruim. A minha atitude, minha maturidade era pior ainda. As coisas estavam no meu nome. Aí, fiquei devendo, então fui processada, fiquei devendo o aluguel atrasado, mas não sei o que do advogado, não sei o que, não sei o que. Eu sei que a gente pagou assim, eu lembro dessa dívida, 18 mil reais. Que na época, Parcelado. de zero? 18 mil De reais. zero que eu tenho? É. Grávida, né? O filho acabou de nascer, desempregada, porque agora não tinha nem estúdio, nem nada. Então, 18 mil reais parcelado em 18 vezes de R$1.000. Entrada, mais 18 de mil. E eu lembro, eu repito isso várias vezes. Eu lembro que a gente tivemos essa dívida. E aí eu falava assim, a cada vez que a gente pagava, porque pensa assim, 18 vezes, foi 1 ano e meio pagando. Então, em 1 ano e meio aconteceu muita coisa na minha vida. Sim. Boa. Meu filho nasceu, eu abri o meu outro estúdio, que é o que deu certo até hoje. Começou a trabalhar depois de quanto tempo? 3 meses, 4 meses. Levava o Bernardo pra trabalhar comigo. Então, as coisas foram acontecendo e a gente ainda estava pagando aquela dívida de R$1.000. E eu lembro que eu falava pro Edson, falava, amor, paga. Eu chegava o dia de pagar, ele já ficava estressado, porque ele é o do Pix, né? A gente se divide, ele é o do Pix e eu sou Até hoje. só o rostinho que aparece no Instagram. Então, Ah. ele é o cara do financeiro. Chegava a hora de pagar chegava o dia de fazer aquela, não era É. Pix na época, era TED. Que R$1.000 era muita grana na época, Ele já pra mim. acordava assim. Sim. Era o que muita eu podia grana. fazer com esse Era uma dinheiro? fatia grande do meu O que salário. nós estávamos fazendo com esse dinheiro? A gente podia estar fazendo outra coisa, podia estar fazendo não sei o que. Eu falava, amor, eu repetia a mesma frase. A gente vai trabalhar tanto que um dia esses R$1.000 não vai fazer falta na nossa vida. Isso. Acabou. Exatamente.
Então, E um paga dia logo. 18 não vai Isso. ser? Não vai ser nada, vai ser nada. E também, e nesse meio tempo, que a gente tava pagando essa parcela, eu era CLT, tava com um cargo, digamos, bom, tinha convênio. Dava pra viver ali, razoável. Não tão bem, mas razoável, né? Apertado até, inclusive, em alguns momentos, mas dava pra seguir. Uhum. E aí ela voltou a trabalhar de Poder trabalhar de funcionária. funcionária. E eu, digamos, segurava mais a casa por Isso. conta do meu cargo e benefícios e tudo mais. E aí, em determinado momento, né, ela sempre até hoje, na nossa vida, na nossa relação, desde que a gente se conhece, ela sempre traz alguma coisa que ela pesquisa, que ela estuda, que Ele ela coloca sofre. na cabeça dela. Eu sempre primeiro nego, sempre eu primeiro sou resistente, primeiro eu coloco essa capa, aí eu processo, e aí no começo era muito mais difícil. Hoje eu já confio mais nela, hoje tá mais fácil pra ela. E aí ela veio com a ideia de montar outro estúdio, porque ela começou a trabalhar num estúdio, e aí como ela tinha uma mentalidade boa, ela já tinha esse propósito, pô, o Bernardo tá aqui, preciso ser uma melhor, como ela disse, melhor mãe, melhor, entende? Aí ela começou a trabalhar muito bem como instrutora e começou a pegar a agenda dos alunos também. Aí chegou um momento que ela era quase a dona do estúdio. Aí ela pegou e falou, eu faço isso pra ela, eu posso fazer isso pra mim também. Aí eu já falei, meu Deus, Ixi, pronto. lá vem. De novo. Pronto. Aí calhou que ela começou... Mais 18 parcelas. Ela começou a procurar, exato, ela começou a procurar espaços pra alugar. Ele falando não, sem me não. falar. Eu mandava Sim. fotinha no WhatsApp. Hoje eu vim ver esse. Ela começou a procurar com o Bernardo bem pequeno, novinho ainda, neném ainda. Ela é abusada, Abusado. corajosa. E eu lá, com o meu corajosa. CLT lá, com o meu cargo tranquilo. E aí, Deus abençoou, eu Não, consegui... mas lembra Ah. que... Porque não basta eu querer mudar minha vida, eu também queria mandar na dele. Porque ele estava num emprego que, assim, desde que a gente se conheceu, ele estava naquele emprego. Lembra que eu queria mudar? O gestor dele, só enrolando. Vou te promover, eu vou te promover, eu vou te promover. Aí ele chegava em casa. Aí, assim, primeira vez que ele chegou em casa, vou ser promovido. Eu, amor, legal. Aí mês que vem, e aí? E assim, ficando até mais tarde, trabalhando sábado, trabalhando domingo, fazendo plantão. E eu, beleza, você tá fazendo o seu pra ser promovido. Eu nunca liguei de ninguém trabalhar perto de mim, tá ótimo. E o segundo mês, amor, vai ser promovida. Mês que vem sai. 3, 4, 5, 1 ano. Aí eu já comecei a vir ao contrário. Eu falei, amor, você tem que sair desse lugar. Amor, você tem que sair desse lugar. Amor, Você pelo tá amor de Deus, manda doida, currículo. Tailana? Manda currículo. Exato. Pelo Não, amor de minha Deus. carreira, você quer jogar no lixo Tudo por isso, conta você do tem que sair nada. desse lugar. Manda, você já mandou currículo? Não, mas eu não vou arrumar. Você já mandou currículo? Manda, porque vai acontecer alguma coisa. Mas assim, ó, o que eu conto é 30 segundos, meses. E aí calhou. O que aconteceu? Ele mandou o tal do currículo, com muito custo, ele Não, mandou mas o tal é que do eu currículo. consegui uma indicação também. Ah, verdade, ele do conseguiu uma Fernando. indicação. Meu Isso. cunhado tem bastante vivência Eu nesse pedi mercado emprego de gestão, de gestão. Aí a gente foi no aniversário, meu cunhado... O Edson tá precisando de um novo O Edson, emprego. ele quer mudar de emprego, Tá? gente. Alguém consegue que muda meu marido de Meu emprego? cunhado conseguiu fazer uma ponte com um gerente de uma outra Isso, empresa. verdade. E aí eu fui pra ganhar o dobro, bem nessa época. E Isso. aí a gente pegou Fez um acordo. uma rescisão lá e deu Isso. 35 mil reais. É o que eu precisava. E aí pronto, Pra aí abrir ela meu já, estúdio. ela já arrumou o destino pro meu dinheiro. Isso. Aí eu falei, pronto, agora pronto. É o Meu que eu dinheiro não, porque assim, precisava. a gente sempre acredita e sempre acreditou, desde que a gente se conhece, que o dinheiro da casa é da casa. Se Mas ela, é muita dependendo de mudança, quanto que né? ganhar. Mas foi muita quebra de... Pra mim é tranquilo. gente. Aí ela começou a insistir. Aí eu falei, minha mulher, né, precisa acreditar, mas eu tava bem apreensivo. Porque assim, 30 mil reais naquela época é muita grana, muita grana. E eu fiquei com muito medo mesmo, porque eu não confiava nela, Não. porque já faliu. O que vai fazer diferente agora? Ele tava certo. E aí ela foi que conseguiu me convencer. A gente foi lá, montou esse estúdio junto, ela, o pai dela lá, colocou o Colocou chão. no chão. Compramos um aparelho. E tanto é que deu os 35 mil reais certinho. E eu tive que pegar, acho que 600 reais ainda de empréstimo no Bradesco. Fui lá bater na porta do Aham. Bradesco pra completar. Tipo, falta uma tinta A luz, ali. sei lá. A luz não sei da onde. Então, assim, foi na rapa os 35. Sobrou 1 centavo. E aí, eu acho que é a questão da mentalidade, né? Ela tinha outro propósito. Tinha que dar certo. Ela tinha que provar pra mim que ela não era, de novo, a Não fracassada. tinha dúvida. Ela tinha um neném do lado, ela já era uma mulher mais madura, era mãe de família. E foi totalmente diferente, totalmente diferente. Totalmente. E a Aí, gente tá falando de 22, 23 anos. 20, eu tive o Bernardo 23, 24, 25. 24. isso foi mais ou 24. menos em 2019, 2018, né? É. E aí começou a dar muito Isso. certo esse estúdio, ela sozinha, dando aula de manhã, de tarde, de noite, tudo quanto é horário, fazendo a gestão, e começou a dar muito certo. Eu também já tava nesse emprego que eu já ganhava bem melhor, e foi quando as coisas começaram a melhorar, né? A gente Uhum. começou ter uma Começou vida a um pouco poder melhor, comprar uma mais coisa de marca no confortável. mercado. Começou a fazer uma viagemzinha ou Eu adoro outra. coisa Só de podia marca ser do Italac, aí agora podia ser leite moça. Porque graças antes a gente Deus. vivia com o vale-refeição lá da empresa, o que tinha pra fazer a Isso. compra. Vivia meio apertado, nunca passamos necessidade assim extrema, mas
Era Contava apertar, o dinheiro, era contada as contava. coisas. Aí depois que aconteceu essa nova fase nossa, a gente já tava mais tranquilo, assim, financeiramente. Dava pra viver um pouquinho melhor. E aí ela começou a dar muito certo no estúdio dela. E aí, segue aí que aconteceu. E aí foi daí que surgiu aí vou. Porque eu acho não, né? A minha cabeça, ela tá sempre olhando o próximo passo. Então, se você me perguntar onde a gente tá hoje, eu já sei onde é o próximo passo. E quando a gente chegar no próximo, eu também já sei qual que é o outro. Eu tô sempre olhando os próximos. Então, quando eu abri o estúdio deu certo? Eu falei, deu certo. Lotou a agenda. Porque o certo era lotar a agenda. Isso. E só você. Não é que eu fazia nada certo, exatamente. Ok. Então, aí chegamos Ótimo. no lugar certo. O que era o estúdio dar certo? E que hoje, as instrutoras de Pilates que viram donas, elas acham que é um estúdio que deu certo. Uma agenda lotada de muitos pacientes que elas cuidam, que elas atendem. Então, a maioria acha que é isso dar certo. Tanto que quando eu vou falar com donas de estúdio, eu tenho que Quebrar falar a sonhos primeira mais coisa. baixos. Porque se eu falar de sonhos muito altos, elas não Você acham nem que elas vão acompanhar. chegar. E ela são fez, sonhos mais baixos, Ela era isso. exatamente Eu era hoje exatamente igual. o que são as alunas dela. Ela era Idêntico. a mesma pessoa, mentalidade, Todas as crenças, jeito gente, de agir, jeito de fazer as coisas, ela era exatamente Isso. idêntica. Por isso que ela sabe tanto que a pessoa passa. Isso. Ela viveu assim, checklist. Eu gabaritei. Tudo que eu ensino hoje é porque eu fiz errado. Aí eu tô te ensinando a fazer melhor. Eu gabaritei, eu fiz o checklist. E aí você tava com Mas aí a fisioterapeuta, ela nunca quer ganhar mais. Ela quer atender melhor seus pacientes. Certo. E, como você ressaltou, eu sempre tive esse apego com os meus pacientes. Então, de onde surgiu a nossa empresa de cursos? Que hoje nós temos empresa de cursos, infoprodutos e tecnologia para as instrutoras. Quando eu comecei a dar aula no meu estúdio, eu tinha uma moral, né? Um casamento eu não aceitava voltar pra casa e meu marido falar assim, você deu errado de novo. Eu não aceitava. E aí, qual que foi a primeira coisa que eu pensei que eu tinha que melhorar como fisioterapeuta? O meu atendimento. Gestão, pagamento, precificação, nem passava na minha cabeça. Sim. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que melhorar? Atendimento. Então, eu comecei a fazer curso, ler livro, comprar livro, trilhos anatômicos, a fáscia, não sei o quê. E fazer ela curso, YouTube. Enfiada nisso aí, Eu final de me semana enfiei. todo. Então, foi assim, 1 ano da minha vida que eu me Nossa, enfiei verdade. em estudar. E o meu estúdio deu certo por isso. Ele começou a dar certo, na verdade. Mas eu não entendi o que era uma empresa, o que era gestão, o que era delegar. Mas jamais. Só queria uma agenda lotada de gente que tinha resultado. E aí, eu estudei muito. Nem maquininha de cartão. Nem maquininha de cartão eu Obrigava queria com ela toda colocar. semana. Vai pegar o meu dinheiro. Por que você não se não interferiu nesse Interferia, momento? Eu não deixava. Interferia, mas ela não deixava. E como eu era ok. muito Faz ocupado sentido. na minha carreira, no meu cargo, enfim, eu deixava. Mas eu sempre tentava ajudar. Inclusive, eu falava, tem que colocar uma maquininha de cartão, tem que colocar uma planilha, tem que colocar um computador. Isso. Aí eu anotava no caderno. Ok, resistência dela. Eu só queria Isso. entender, porque Mas eu assim, falava você já tinha muito. talvez mais essa percepção Muito, disso, né? Por ver tudo isso. Montava uma planilha, ó, coloca o nome dos alunos na planilha. Nunca usei a Coloca uma planilha máquina dele. de cartão. E ela tava nem Olha aí. que legal. Ela queria que você desse o dinheiro pra ela, que confiasse nela, mas que Mas não não se mexe no intrometesse. meu negócio, é Isso, meu. exatamente. Então o dinheiro é exatamente. nosso, mas esse negócio é meu. Isso, é Isso. assim, você faz o que eu mando, É. mas você não manda em mim. Não, é importantíssimo isso as pessoas ouvirem, porque muita gente passa por isso, né? Exato. Você tem uma resistência muito grande a mudar e ela tem total resistência. Então, assim, vocês estão fazendo a mesma coisa, né? Ela só é Isso. mais persistente. Isso, eu só não. Sim. Não, mas é isso. Eu falo pra todo mundo. Como que você conseguiu fazer tudo que você fez e convencer o Edson que eu não desisto? É. Mas é literalmente, eu Ela não é muito desisto. determinada. E quando Se ela eu falar, coloca uma coisa na Quando cabeça. a gente chegar na parte do CLT, eu não desisti. Ele vai sair. Mas ele vai. Ele vai. E ela. Ele vai, porque eu vou fazer. Eu posso estudar. Algum jeito eu vou dar. E você vai Ela fazer é o que eu muito incomodada. Eu sou muito incomodada. Ela sempre Eu não quer sei ver o se ela próximo dorme, passo. gente. Ela sempre quer ver a próxima coisa. Eu não aguento essa E história. quando ela É o dia inteiro. Eu acho que ela grávida deixa tá pouco projetado agora, pra fazer. era muito E eu falei, mais. gente, eu tô acordando. Ela E já fez tá tudo na isso. academia. E ela começou a estudar demais. Aí ela começou a comprar o curso da galera, Eu tô assim pra do ar-condicionado, tá? tranquilo. Ela começou a comprar o curso da galera e ela, legal, mas Aí agora, Aí- eu vou falar da nossa área agora dos fisioterapeutas, né? Que ainda tá assim e sempre foi assim e quero melhorar esse mercado. O que eu vi? Oportunidade. Então, meu olhar, ele tá sempre nas oportunidades. Sempre. Posso te falar uma coisa? Uhum. Coisa mais incrível que você fez para quebrar a minha resistência é evoluir um lugar que para mim estava estagnado. Então, eu acredito que isso... Uhum. Sabe aquela premissa que nenhum lugar está estagnado? Uhum. Essa, pra mim, foi a melhor coisa que você poderia ter feito. Porque, pra mim, estava estagnado. Já tava... Era aquilo e acabou. Parabéns. Incrível isso. Então, eu vi a oportunidade. Então, quando eu comecei a estudar, eu estava sozinha e comecei a comprar cursos de profissionais. E aí, comprando o curso dos profissionais, aí eu comecei a ter uma visão de mercado.
Aí eu comecei a fazer algumas coisas na minha cabeça. Então, a nossa cabeça, ela nunca tá só ali, né? Então, o cara tá lá falando de joelho e minha cabeça tá aqui, ó. Ele tem um estúdio com E 5 então, aí pessoas. chegou uma conclusão. Aí eu fiz uma conclusão. Eu fiz um curso de final de semana e cheguei a uma conclusão. Falei, amor, ó. Aí eu cheguei em casa, imagina o Edson, gente, ele ela sofreu. fez um curso Eu de final de cheguei em semana que casa. foi quando mudou Foi tudo. sábado e domingo. Cheguei em casa no domingo. Era eu falei coisa assim, que amor, não existia na nossa vida. Fique, Esse bloco da nossa vida, zero. Era só estúdio, cursos. a minha área e tá tudo bem. Já tava no auge, Isso. porque de onde a gente tava já tava muito melhor. E aí, eu não vou falar como eu falei pra ele, porque... Contém cenas... Não, porque pode Palavrão. parecer que eu sou muito mal educada. Então eu vou reduzir um pouquinho o que eu falei. Eu falei assim, amor, ó... Vem cá que eu fiz uma conta aqui, vem cá comigo. Só que eu já tava pensando. O curso tá rodando, eu tava pensando. Eu fiz um curso. Aí tinha o palestrante dando o curso. Uma pessoa boa. Maravilhosa? Não. Porque eu sou um pouco parecida com você, não admiro todos. Pra eu admirar, você tem que ser bom de verdade. Maravilhoso? Não. E o conteúdo você achou meio raso. Inteligentíssimo? Não. Conteúdo mudou minha vida? Não também. Tá. Aí vamos para os alunos desse curso. Viviane. Assim, as pessoas faziam perguntas que eu na minha cabeça vinha assim, como que essa pessoa atende um paciente? Entendeu? Entendi. Como que você atende? Porque assim, alguém tem uma dúvida? Aí levantava a mão. Aí, assim, fazia uma pergunta que eu falava assim, é sério que você atende? Você tem o seu estúdio? Porque não tem condição. O que você faz com a pessoa quando ela chega? Porque eu já tinha estudado. Gente, mas isso é óbvio, você não vai fazer isso com essa senhora, você não vai fazer isso, a pessoa vai ficar com dor. Aí, na hora, aí eu contei quantas pessoas tinham na sala. Você fez 1, conta. 2, 3, 4, 5, 6, 25. Paguei R$2.000. Amor. Não, acabou, o curso acabou ali pra mim. Foi. Nem lembro mais o que ele falou. E Cheguei eu falei, em casa, pronto. pronto. Aí ele já falava, meu Porque Deus. eu sou meio resistente a coisa nova. Hoje já não, mas eu falava, Todos ai, os meu seres Deus. humanos, Edson, são resistentes. Ai, meu Deus. Ainda mais eu, CLTzão, assim, tranquilo. Falei, ai, meu A Deus, Aline que pronto. fala isso, entre louco e visionário tem um resultado. É. Então, assim, Isso, eu exato. acho que você precisa ter um pouco de loucura para as coisas andarem, mas precisa sim. ter alguém que dá uma freada. Então, Não, o casamento isso perfeito, no nosso, é isso lógico. foi um balanço bem legal mesmo. Sim, porque ele me freia quando é necessário. E eu insisto quando eu sei que também ele E não você tá aprendeu querendo... a ouvir também. Isso, Mais aprendi ou também. menos. Parabéns. Ah. Ela aprendeu a ouvir quando eu falo sim, né? Mas É tudo bem. isso, mas eu não disse o quê? Eu disse que ela aprendeu a ouvir. Mas o que eu falo pra ele? Qual que é o nosso lema? Amor, algum dia eu já errei? Não, Não, então. Ela sempre me deu orgulho, graças a Deus. Todas as loucuras ainda não fiz a gente falir. Então, Então, ele tava calmo, falando assim, agora o estúdio tá indo, Isso, ela tá em isso, paz, ela isso. chega com pronto. ideia. Aí eu cheguei Chegou e tive com uma isso aí. ideia. Eu vou virar professora de curso. Aí ele, mas como assim? Mas o que você vai ensinar? Eu preciso também de não 35 sei. mil reais. Não foi assim, não. Eu também não sei o que eu Foi vou ensinar. diferente. Eu também, aí eu falei, amor, eu não sei o que eu vou ensinar. Eu sei que quem tá ensinando não é bom o suficiente, ele não é bom a ponto de que eu não possa ser, se eu não estudar. E e o mercado tá precisando muito de gente que ensina. E Então, ele fez eu uma vou coisa ser. excelente. Ele fez as pessoas comprarem um curso. Então, Isso a gente tem que dar a mão pra Entendeu? Claro, né? com certeza. Ele E fez aí eu 20, fui 25 com você? 25. 25 com você. 25. Pagava Mas é uma R$2.000. pessoa que tinha Vive turma fora. sempre. Ele É, já é uma todo pessoa final bem de famosa semana. no mercado. Viajava o Brasil, porque na época o que era famoso era isso. Era a galera da prática que viajava o Brasil dando curso e colocava várias pessoas nesses cursos. Sim. Então eu foquei nisso, entendeu? E aí eu falei, então aqui tem mais alguma coisa. Como eu sempre tava olhando outra oportunidade, meu estúdio já tá cheio, já contratei. Não tava maravilhoso, porque eu nem sabia o que era gestão ainda não estamos nessa parte da vida. Mas tem uma outra oportunidade aqui, Uhum, porque acho que eu posso fazer isso. uhum, Aí que surgiu o Instagram. uhum. Porque Aí aí eu ela falei, começou no bom, Instagram. então tá, então eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Então eu vou continuar estudando mais técnica, Uhum. mas eu já era boa. Tanto Uhum. que era. Por que eu falo que o curso não era um curso que me surpreendeu? Porque eu já não tava no nível de aprender aquilo ali. Uhum, Porque eu já tinha feito tanto curso, estudar tanta coisa, que eu falava assim, gente, mas. Ah, já sabia. A Aline, ela fala muito que acontece isso com ela, né? Porque a gente. Só que a gente quer fazer um curso novo, porque a gente. Falar. Isso, não adianta falar, a gente compra um curso novo. Ele me chama de Maria Curso. Maria Enfim, Cruz. eu compro o curso. Qualquer mesmo. pessoa que vender um curso, ela compra. Você sabe uma solução que eu não sei, eu quero comprar de você. Lógico. Eu quero. Ué. Porque a gente chegou a um resultado que eu e a Aline, a gente vai às vezes ouvir um curso de 48 horas pra aproveitar uma frase. Pronto. Que vai fazer toda a diferença. Toda. Uhum. Nem precisa ouvir tudo. é E a verdade. gente aprendeu a valorizar as Isso. pessoas que cobram, né? Porque Isso. esse cara provavelmente não estava bom para você. Mas Isso para que eu ia aquelas falar. pessoas... Eu ia pontuar exatamente isso. Exato. Então ele não estava bom porque eu estava muito atualizada. Eu não era a o pessoa público dele. que era daquele curso. Uhum. Aí eu percebi isso. Eu falei, então tá, então eu vou estudar técnica e vou estudar esse negócio de marketing digital e de Uhum. internet. E aí eu comecei a ver, aí começou o burburinho, o lançamento.
infoprodutos, né? Quando a gente não podia ir aos lugares presencialmente, começou todo mundo a fazer tudo na internet. E aí começou a bombar esse negócio de infoproduto, marketing digital, nananana. Eu falei, amor, então a gente vai lançar o curso. Então, qual que era a minha ideia? Minha ideia era colocar um monte de gente no meu estúdio pra dar curso presencial. Eu fiz isso uma vez. Depois, quando a gente não podia mais fazer isso, todo mundo foi pra internet. Aí eu falei, amor, eu preciso ir pra internet também. Porque não dá mais pra colocar todo mundo junto numa sala. Então, a gente foi pra internet. E aí, como que eu fui pra internet? Copiando. Eu vi as pessoas fazendo, grandes nomes fazendo um monte de live. Deixa eu ver o que essa galera tá fazendo. E aí, isso foi uma outra coisa que mudou. Além de ter uma visão de oportunidade, eu consigo replicar as coisas que você faz. Com muita facilidade. Então, se eu vier aqui, eu tirar alguma coisa que eu vi que você fez, que deu certo, eu aprendi. Só eu vou levar. Uma coisa que eu admiro muito nela, muito mesmo. O que acontece? Ela veio com essa nova janela de oportunidade do digital. Eu sabia zero sobre isso. Eu trabalhava com tecnologia, então eu tinha um pouco de vivência, mas não marketing digital. Impressionante como é coisa diferente, redes sociais, né? Totalmente diferente. Você acaba tendo um pouco mais de facilidade, criar página, essas coisas, mas era um mundo totalmente novo. E olha a sacada, assim, que eu acho muito incrível. Eu falei já muitas vezes pra ela. O que ela fez? Ninguém da família fazia isso, nenhum conhecido fazia isso, e ela não tinha dinheiro pra comprar os cursos para estar com essas pessoas. O que ela fez por conta própria? Que ela que decidiu, porque eu não apoiava ela, porque eu nem sabia. Ela começou a seguir as pessoas mais famosas desse mercado do Brasil, que estavam, assim, explodindo de vender, e exatamente anotando, caderninho, né? No minuto 3, esse cara fala isso, ancorou esse negócio. Eu nem sabia que era ancorou, né? Mas nem sabia. Falou isso. Começou aí a depois aí começa a vender. Aí é 3 lives, e depois vende, depois fecha o carrinho, e não sei o quê. Aí ela veio, e nessa época, tava todo mundo em home office. E eu tava lá do lado dela, home office, trabalhando, mas home office. Começou a perturbação. Fone de ouvido aqui. E o Bernardo andando. O Bernardo lá. Pela casa. E eu tava bem, mas aí ela veio, alugou aqui um triplex na minha cabeça. Eu comecei a pedir umas ajudinhas. Faz um site pra mim. Eu fui lá no YouTube, fiquei pesquisando, entreguei um site pra ela. Tem um negócio que vende uma plataforma, coloca o curso. Hotmart, meu Deus. Já tentou cadastrar um curso na Hotmart? Então, pois eu tentei. Não tinha condição. Ela não sabia, porque geralmente mulher não tem tanta facilidade com essas coisas, tecnologia igual o homem, a maioria. Mas o homem que tem mais facilidade. Eu já tinha um pouco de facilidade. Aí ela foi pedindo, eu fui fazendo. Eu já fui começando a ser o sócio dela ali, coprodutor. Sem saber nada que eu tava fazendo. Sem querer, mínimo que dava pra fazer, só pra ela parar de me encher o saco. Porque naquela época... Porque se não fizesse, alguém ia ter eu tinha, 3 reuniões no mesmo horário. Eu tinha que cancelar uma pra entrar na outra. Sabe aquela coisa de fone o dia inteiro? Deus 70 reuniões. Call. Nossa, eu odeio essa palavra. Minha vida era isso. Minha vida era call em cima de call. E aí, ela vinha, faz isso, faz aquilo outro. E aí, né, chegou um determinado momento que ela, copiando as pessoas, literalmente, ela fez um lançamento, a gente nem sabia o que era lançamento de infoproduto, ela fez lá uma cópia de um lançamento de alguém, e aí ela fez sozinha, sem R$1 de dinheiro de tráfego, de qualquer outro tipo de investimento, sem minha ajuda praticamente de nada, só uma coisa ou outra. Bastante má vontade fazendo minhas páginas. Ela fez R$30 mil do curso, como que chamava? Eu fiz assim... Nem lembro. Não Potencializando sua aula. Potencializando sua aula. Não chamava Domínio Movimento. Não chamava. E ela fez R$30 mil. Aí entrou R$30 mil na nossa conta. Aí ele encurtou a história, né? Porque ao longo desses meses tem ele aqui trabalhando no CLT e eu, amor, eu preciso de alguém pra fazer isso. Aí, amor, eu preciso de alguém pra fazer isso. Amor, eu preciso de alguém pra fazer isso. Aí chegou uma hora que ele falava assim, mas eu tô fazendo reunião. Então, mas eu preciso de alguém pra fazer isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra outra pessoa? Aí você fala assim, eu vou contratar um homem forte. Isso. Eu não sabia essa técnica ainda. Eu só tenho você de marido. Se eu não pedir pra você, eu vou pedir pra quem? Eu não tinha ainda essa técnica. Porque agora você fala assim, eu vou contratar um homem forte. Que ele também é inteligente. Não sabe mexer na Hotmart. E aí começaram a haver conflitos. Por quê? Porque ele tinha que entregar o que era do trabalho dele. Ele tinha as cobranças do trabalho dele e eu não estava nem aí. Eu queria que a minha página fosse feita porque eu precisava vender. E você já pensava que ele deveria sair nessa época? Lógico, já sabia. Aí eu já comecei uma das pessoas... Pode falar o nome das pessoas aqui? Pode, né? Tudo jurídico é seu. Não, mas não vai falar mal. Não, a Valesca Bruzzi, que é uma grande referência pra ela. O marido dela foi exatamente isso. Ele saiu do mercado tradicional e foi ser o coprodutor dela. E na época... Eles nem eram tão bem como eles estão hoje. Eles começaram a comprar carro novo, alugar casa com piscina.
E ela ficou muito, meu Deus, eu preciso que Meu o Edson marido seja pode esse ser cara. E então ela já começou a Aí me eu pedir comecei na minha ajuda, cabeça. Isso. já montando esse cenário. Já. Tudo foi planejado. Amor, você é muito bom. Mas você é muito bom pra E ela me trabalhar na mostrava empresa. esse cara na época, ó, esse cara, ó, trabalha com ela, ó como que eles estão fazendo, ó o tanto de dinheiro que eles estão fazendo. Você é muito bom, Compraram você é o carro. responsável. Você é bom de internet. Você tá lá ficando em call o dia inteiro. O cara te cobrando o dia inteiro. Mas não como tem você nada. quer que eu saia do emprego que eu tenho todo mês pra ficar Exato. se aventurando? Não, ele eu com falava precisava? isso, Aí o que ele convênio, precisava? tem não sei o que, tem plano de Isso. saúde, não sei o que, não Porque posso é sair. um raciocínio. Eu tinha um Ok, bebê, eu tinha um bebê né? do lado. Tem um detalhe. O Henrique tinha acabado de nascer. Eu já tava no segundo bebê. Já tava no Já segundo. tava, Já nessa recém-nascido. já tava acabado de recém-nascido. nascer. E aí, meu, tinha uma segurança, né? É. Mais ou menos, né? Não é tão, mas enfim. Nunca existe, só que você Mas acha era que mais, tem. mais do que É. quem tá. Igual Era ela, muita vendeu o segurança. curso, tá? E depois. É. Eu não acreditava que isso era uma empresa Mas e quando ia se pingou tornar. trintinha. Ah, Não, era balançou, isso. né? Entendeu? Então, o que Balançou, acontecia? porque era vários meses Resultado do meu concreto. Ele salário. não ia acreditar Era um em mim. semestre do meu salário. Exato. Ele não ia acreditar em mim. Eu entendi, ele não ia acreditar. O que aconteceu? Eu fui pra internet, eu vi as pessoas ficarem milionárias na internet, só que só eu vi. Ninguém Ah, ele viu. não Minha viu. família não viu, ele não viu, ninguém viu. Eu tava em Então, outra quando eu vibe. comecei na Sim. internet, eu era blogueirinha, eu era doida. Porque você tá fazendo isso, aí faz outra página, ai, eu não aguento mais te ver, Você ai, você fala o aparecer. dia inteiro. Ah, nananana. E ele, porque você tá no celular, nossa, comigo você briga comigo, mas na internet você dá risada. Ninguém viu o mundo que eu construí um mundo paralelo. E a galera Ela não via. modelou pessoas Aí estranhas. eu entendi isso, aí eu falei, opa, peraí. Não, eu entendi, amor, você tá certo. Eu tô vendo um mundo que você não está vendo. Uhum. E ele não estava vendo mesmo. Eu falei, não, não pode deixar que eu vou dar um jeito de você ver. Eu falei, então tá, então não vai ver não? Então tá bom. Não, eu vou fazer. Aí eu fiz, eu grávida do Henrique. Fiz live. Abrimos o carrinho. 30 mil reais em um dia. Uhum. Aí eu lembro que ele falava assim pra mim, e eu entendo mesmo. E aí eu só pensava assim, como eu vou conseguir convencer? Como eu vou conseguir quebrar esse argumento? Porque fazia sentido. A gente tem convênio, a gente não vai ter. Eu tenho uma carreira. Aí entrou lá do lado dele, porque eu também preciso respeitar a história Porque dele. eu não sabia Eu nada tenho do uma digital. carreira. Não sabia nem o que era. Sim. Eu tenho uma Agora, carreira, eu vou eu largar. tinha feito faculdade. Isso. Tava Tava lá, crescendo. uma carreira, tava quase pra ser Você gerente. quer que eu jogo tudo isso fora? Isso. Né? O cargo de gerente vai vir. Então, era coisa que ele falava pra mim. Ele E E falava os Como? assim, valores dele. eu vou ser Exato. gerente. Sim. Eu tava Eu quase vou pra ser conquistar. gerente, então minha vida tava focada Isso. em ter essa promoção. E na época era um salário de 8 mil reais. Então era uma coisa muito grande pra Uhum, gente, né? Então uhum. como que ele vai sair desse salário de 8 mil? Aí quando ele fosse gerente, só que na minha visão, ele falava, né? Ele falava, eu vou ser gerente. Aí minha cabeça, né? Meu divertidamente, eu falava assim, gente, mas ele vai ganhar 20 mil. Ele acha que 20 mil vai mudar a nossa vida? Eu Só ganhei que isso eu num dia. Meu Deus do céu. Não, eu não tinha ganhado ainda. Não? Né? Sim. Aí mas olha lá, a pessoa, ela ganha milhões. 20 mil não é nada. Só que ele não via a mesma coisa que eu via. Deixa eu ser eu doida. Então eu falei, achava eu doida. Então eu falei, então tá, então a gente vai fazer. Aí ele me ajudou no que podia. Eu fui lá e copiei. Estudei e fizemos o primeiro lançamento. Entrou os 30 mil reais. Aí agora eu podia falar, né? Entrou. A grana entrou. Aí eu virei pra ele e falei, amor, tá aqui. Eu entendo, segurança, E ela tinha CLT, 4 mil seguidores. carreira, Não era nada do que tem hoje. Aí eu só falei assim, você falou pra mim que você vai virar gerente. Gerente ganha 20 mil. Próximo cargo é o quê? Diretor, sei lá. Diretor ganhar 40? Tá aqui, ó, 30 mil reais em um dia. Com quantos anos você vai virar diretor? Acabou. Aí quando ele não sabe mais o que falar, ele dorme, pensa e no outro dia a gente conversa. Aí também começou, depois desse primeiro lançamento, começou a concorrer muito, porque eu Isso. acreditei mais nela, comecei a estudar, né? Você acreditou no Tráfego dinheiro. pago, página, Justo, marketing digital, justo. lógico. Mas eu concordo, Não, tem que eu acreditar nos eu resultados. falei, meu, agora acho que o negócio É realmente é legal, deixa eu dar uma olhada no que ela tá olhando. Aí eu comecei a gostar também. Só que aí o meu CLT tava atrapalhando. E Isso. também Legal sua fala. tava O atrapalhando. CLT está te Mas atrapalhando. ele E aí, viu que tava trabalhando, eu já tinha visto Eu comecei faz a tempo. bodear, entendeu? Porque me pensa, 350 call por dia, estresse absurdo, e não conseguia ficar com meu filho. 2 filhos E agora. aí eu comecei a olhar esse horizonte. Tava no meu alcance ali, nas minhas mãos, dava pra conseguir fazer mais desses Tava 30 na mil. conta, né, o dinheiro, né? E aí eu comecei a interessar, a consumir os meus conteúdos que Isso. ela começava a me mostrar as coisas. Aí eu comecei a falar, não, beleza. E aí começou a atrapalhar. E o que eu comecei a fazer? Trabalha de dia em um, de noite em outro. Mas assim, Nossa, isso, que loucura, né? isso é complicado de você conciliar. Sim. E o digital, muita gente não acredita que é assim, mas é uma empresa como qualquer outra. Sim. Tem processos, tem investimento, tem equipe, tem tempo pra você rampar, como se fosse uma franquia ou qualquer outro. É um negócio como qualquer outro. Nunca Uhum. existiu renda extra. Não existe. É a maior mentira que existe da internet. Uhum. Então, eu vi que era isso. Falei, não vai dar não vou conseguir conciliar se a gente quer crescer. E eu comecei a acreditar muito mesmo, comecei a estudar também. Aí foi quando eu pedi pra ser mandado embora, não consegui, porque aí eu falei, meu, eu vou receber pelo menos uma grana.
Não consegui. O chefe Aí, não mandou. o meu gerente tive que pedir o desligamento. Falei, foi uma das decisões mais importantes da minha Quanto vida. tempo desses 30 mil até você fazer isso? Um mês. Não, pouco tempo. Pouco tempo. Não, na a hora prova já tava lá, gente. na hora que eu vi Não é o- possível, na hora não tem que eu mais vi que o- fazer. eu achei que tipo demorou Um mês, 6 um meses. Não, na hora que eu vi vários meses do meu salário numa vez só, eu falei, Eu é já tinha isso. todos os argumentos, Vivi. Não E tinha aí mais também- que Meu mostrar. Deus, não, E aí ela também, queria. assim, eu ia perder a garantia do CLT, mas a gente já tinha o estúdio. Então, assim, fome a gente não ia passar, entendeu? E eu acreditava muito nela, realmente, depois que aconteceu mesmo o resultado. Não, mas que bom que você conseguiu fazer uma Sim, mudança rápida. aí eu saí. Aí quando eu saí, aí foi assim, uma fase que foi interessante contar aqui, porque foi muito interessante. Quando a gente fala até hoje, fala, nunca vi isso acontecer. Eu peguei o Henrique, o Bernardo já ia pra creche, eu peguei o Henrique como, eu era a babá do Henrique, o pai, claro, mas assim, babá no sentido de, ela dava aula de manhã, de tarde e à noite, e quando ela não tava dando aula, ela tava fazendo esses negócios da internet. E ela tinha que, na época, ela fazia, sei lá, 40 stories por dia, 30 stories live. Ela era uma máquina, uma máquina. Hoje você falou que hoje ela não passa nada perto daquela época. Naquela época ela tava assim, all-in no digital. Assim, você tem que pular da janela e Qualquer filmar, coisa ela faria. pulava. Isso. Literalmente. Ela assim, ela virou a vida literalmente pra isso. E aí eu ficava com o Henrique o dia todo. E à noite, a hora que ela chegava, 10 horas do estúdio, que ela deu aula já o dia todinho, ela assumiu o Henrique e eu estudava de madrugada. Isso foi por uns 6 meses. Estudava mesmo, assim, tipo, da meia-noite às 4 da manhã. Parei de fazer academia, parei de me alimentar bem. E era assim, não tinha grana também pra comprar tantos cursos. Então, assim, era muito no YouTube. Como faz tráfego pago? Como que faz página? Como que faz esse negócio aqui? E produto? E como que vende? E funil, e-mail marketing, estudando, anotando, estudando. E aplicando já no outro dia. Porque, assim, tinha produto pra vender. Eu já tinha saído, tava também all-in. Só que eu tinha o Henrique pra cuidar, recém-nascido. Tinha o quê? Uns 6 meses, mais ou menos, né? Pequenininho. E eu comecei a viajar também pra dar curso. Ela começou Além a viajar disso. pra dar curso. Nossa. E foi um período assim que... Hoje eu falo, muita gente procura a gente, bate na nossa porta pra gente fazer alguma mentoria, consultoria do digital. E assim, eu acho... Não, tudo tem uma exceção, tá? Mas eu acho que Vai assim... ser eu. Quanto mais dinheiro você tem, mais difícil é dar certo no digital. Porque o offline já te dá muito retorno fácil, já tá na sua zona de conforto, já construiu aí anos de faculdade, de carreira, de empresa, seja lá o ramo que for. Pra você deixar isso pra ela fazer uma live pra uma pessoa, você abrir um carrinho e não Humilhante. ter uma venda, Sim. a pessoa ela fala, não preciso disso. Isso. Então assim, eu e a Thay, eu falo, a gente deu certo, porque ela é uma mulher muito, que eu admiro, uma mulher muito maravilhosa mesmo, que coloca uma coisa na cabeça e vai. E a gente tá hoje, graças muito a ela que deu o primeiro passo e depois eu fui. Mas também por a gente não ter outra maneira. Não tem outro Era salário, plano A. não tem o que fazer. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Então acho que isso foi a grande... Se alguém me perguntasse assim, por que vocês cresceram no digital? Porque não tinha outro jeito. Não tinha mais convênio, a gente ficou um tempo sem convênio. Aí ficamos apertados também até rampar, mas a gente, depois daí, a gente só foi daí pra melhor, né? Foi. Mas você fala, né, que eu tenho essa visão de ir pra frente. Mas outra coisa que eu falo, por que a gente deu tão certo? Porque o Edson, ele tem uma característica que pouquíssimos homens têm. Que, na verdade, eu não conheço nenhum homem que tem essa característica. Eu não conheço nenhum homem que tenha feito o que ele fez pela nossa família, que é amor. Eu entendi que a empresa, primeiro, ela vai ter que ser você. Então, vai que eu fico. Geralmente é o contrário. Geralmente é eu vou e você cuida. Então, a minha retaguarda era ele. Então, ele deixou a carreira dele. Ele deixou a vida dele. Ele não era mais coordenador de TI. Ele não ia mais ser diretor na empresa tal. Ele voltou pra cuidar dos nossos filhos. Eu era babá do Henrique, estudava de madrugada. Essa era a minha vida. E eu trabalhava todos os dias. Fazia stories, fazia live. Entrava no avião quinta-feira, voltava segunda-feira pra casa. Você sabe que poucas coisas vão me convencer do contrário, né? Mesmo porque eu não gosto de estar errada. Todas as pessoas que sentaram aqui, eu percebo que elas tiveram sucesso por uma questão. Elas dominaram o ego. Né? Então, assim, tem uma questão de ego masculino, feminino, ego de pessoas que você tem que trabalhar muito. Porque ele faz você se perder. Quando você viu os 30 mil, faz você se perder. Falar assim, eu sou incrível, é isso que eu tenho que fazer pro resto da vida. E não espera o próximo. Ou então, entender como um degrau pra baixo. Pra trás. Nesse momento. Você estava sendo... Não sei se era essa a sua visão que você tinha, mas era uma visão estratégica. O que a Thay precisa hoje? Então, o que ela precisa é o mais importante. O que ela precisa é que eu fique com os filhos, porque eu sou o pai, ela não vai confiar em mais ninguém a não ser eu. Não, e não tinha também condições Exato, de de pagar contratar outra nenhuma pessoa. babá. Não tinha como na época.
E eu vou deixar ela ir para fazer as coisas que ela faz em paz, mas ao mesmo tempo eu vou dar tudo que ela precisa, que é o conhecimento. Que não tem outra maneira, na minha opinião, que não seja o conhecimento, Sim, né? sim. Então, eu acho que é isso que é o casamento perfeito. É. Muito tempo de ar-condicionado, gente. Não é emocionada, não. Eu tô emocionada. Você se emociona mais que ela. Muito Sim, bonitinho. Muito mais. Nossa. Bonitinho. Muito mais. Não, ele tem esse lado muito humano. Então a gente é muito diferente, mas a gente se encaixa perfeitamente nas nossas diferenças. Porque ele tem esse lado. Se ele arrumasse uma mulher mais carinhosa, talvez eles não teriam ido, porque ia ficar, ai, amor, tá bom, então não vamos. Exato. E se eu também arrumasse um homem muito que batia de frente comigo, também a gente não iria, porque a gente ia se matar dentro de casa. Então a gente se encaixou. E hoje a gente olha pra nossa história, a gente percebe isso. O momento que ele teve que ir pra frente, o momento que ele teve que ir pra trás. E é claro, brigávamos e tudo, mas a gente nunca perdia a nossa aliança e o nosso propósito maior, que era a nossa família. E a gente sempre tinha muito claro que a gente brigar queria. até hoje. A gente sempre discute, Ficava só normal. estressado. Mas cada vez menos, né? Sim. E a gente nunca... Uma coisa que, assim... Isso só foi com ela. Eu já falei isso muito pra ela. Nem outro relacionamento meu aconteceu isso. O único foi com ela. Nunca aconteceu eu romper a barreira do respeito. Nunca. Nunca. Eu acho que por isso que os outros relacionamentos meus não deram certo. E ela, desde o começo, acho que eu já falava isso pra você, né? Uhum. A gente vai até um certo ponto. Depois não vai ter essa de dormir sem se falar, não vai existir isso. Não vai ter falta de respeito, palavras que não são adequadas pra pessoas que se amam, independente da raiva. E eu sempre apliquei isso. Nunca eu falei um palavrão pra ela em 8 anos. Nunca, tenho orgulho de falar isso. E nunca a gente rompeu essa barreira de uma discussão pra ser uma briga. Dormir sem se falar, ficar vários dias sem se falar, aquele negócio, sair de casa jamais, nunca nem cheguei perto disso. E isso é o que você falou. O ego. Porque antes eu tinha muito mais ego. Ah, então ela fez errado, ela tá errada, eu não vou falar com ela, não vou fazer isso. Isso acaba cada vez distanciando mais os casais e acumulando. Guarda uma briga na gaveta, guarda uma coisa que eu não gostei na gaveta, vai guardando. Chega um momento que você é inimigo do seu parceiro. Sim, vocês competem. Inimigo. É. Então, Sim. eu mudei isso e isso eu não aprendi em nenhum lugar. Foi uma coisa que, assim, eu decidi da minha cabeça. E a gente aplicou muito isso. E, assim, eu sei o momento que eu tô exagerando. Ela também fala, às vezes, a gente sabe dosar. A gente se conversa muito bem, né? A gente desenvolveu uma comunicação muito boa. Sim. Então hoje, amor, aqui você não vai. Tudo bem pra você? Tudo bem? Beleza? Não Volta. que eu concordo Aí nunca com mais tudo. acontece de novo. Sim. Entendeu? Então a gente consegue se respeitar muito bem. Esse assunto, assim, não. Falar assim, não gostei. E aí a gente não repete. Não é que assim, fiquei muito brava, A e fui lá e gente- repeti aquele erro lá. Não. Uhum. A gente realmente A gente sempre consegue faz uma ir curadoria. ajustando. Sempre aconteceu isso. A gente sempre foi... Ó, isso aqui que você falou ontem não é assim. Eu me senti desse não jeito. gostei. E a gente vai tentando melhorar. Uhum. Sempre a gente vai tentando melhorar. E no passado a gente discutia muito mais. A gente ficava muito mais tempo chateado um com o outro. E foi diminuindo. Hoje, uma coisa mínima, né? Às vezes eu falo um pouquinho mais assim com o Bernardo, ela já olha pra mim. Já, putz, acho que eu já passei daquele negócio que a gente Só de combinou. E difícil os casais, né? Saindo um pouco do que a gente tá falando, mas entrando na coisa de relacionamento. Difícil os casais se importarem muito com isso, né? As pessoas geralmente costumam se importar mais com elas. E a gente convive com pessoas próximas da nossa família que a gente vê que, assim, é o dia inteiro se matando. Não fisicamente, mas assim... Verbalmente, É uma que dói competição tanto. Você fala, é uma gente do competição. céu, pra que brigar tanto? Eu e você é muito chato, né, amor? Você é muito sem graça, porque não acontece nada. Porque o que a gente Ela- vê é que as pessoas, ela elas Ela são não sai pra competitivas. falar mal de mim pras amigas. Vai falar o quê? Não tem que falar do E mundo. não é porque eu sou o master, mas é porque ela também não tem o que Porque falar. não se fala mal. É, Não se fala. Você fala em casa. Isso. Né? Eu Você fico. se fala, Quando é. alguém vem falar, pedir conselho pra mim, meu marido disse isso. Eu falo, mas você não falou isso pra ele? E você não tem nada pra falar? Não, gente, porque o que eu tenho pra falar em casa, eu falo na minha casa. Falo A para o gente meu já marido. resolve. E aí a gente resolve na A hora. gente tem ou no outro maturidade dia, pra assim, a conversar. gente conversa. O que a gente vê hoje com casais que a gente conhece, quando a gente vê conflitos, né, que a gente ajuda a resolver, pede conselho, é que chega um ponto do casamento que o casal ele vira competidor. Uhum. Entre Exato. si. Então é assim, não é fácil. A gente tem empresa, a gente tem 2 filhos, a gente quer ir pra academia. Além de tudo, a gente quer ser bonito e milionário. Uhum. Então assim, a gente quer ir pra academia, aí a gente quer fazer curso, aí a gente quer fazer uma dieta, aí ele quer ir fazer um tratamento, aí eu quero ir cortar o cabelo. Então assim, se isso virar uma competição, vai virar quem faz mais do que quem. Uhum. E aí os casamentos, eles viram isso. Então olha, amor, ontem você foi pra academia, hoje é minha vez. Uhum. Entendeu? E nunca é, amor, eu já fui ontem, hoje você quer ir mais cedo? E já rolou isso no Entende? passado. Isso já aconteceu. E aí a gente Já rolou identificou, essa amor, a gente tá competição. competindo. Legal. Não é porque você foi Porque- ontem que
eu tenho que hoje durar o mesmo tempo que você Sim. foi. Porque não é uma competição. Que Sim. voltando naquela época que a gente tava conversando, que ela era a protagonista de tudo e eu ficava o dia inteiro dentro de casa, Uhum. por bastante tempo, eu abri mão de praticamente tudo que era pra mim, tudo. E só fazia o que tinha que ser feito, o que dava pra ser feito. E aí começou a melhorar as coisas, e aí eu comecei a reivindicar mais também. Uhum. Pô, eu preciso ir na academia, eu quero fazer tal coisa, mas eu também quero, mas eu também não sei o quê. Então, teve essa época, né, que a Aí gente passou tentava rápido. dar uma disputada assim de é a minha vez. Mas coisas tranquilas também. O que hoje já não. Hoje a gente conseguiu ter essa maturidade de olhar pro lado, meu, mas ela trabalhou ontem, deixa ela ir primeiro, ou deixa eu fazer os meninos dormir porque você tá cansada, vai dormir mais cedo hoje, faz isso, faz aquilo. Antes não, ela já fez, que a gente tem um combinado, né, que cada um Cada dia. faz os meninos dormir uma noite. Né? Hoje ainda eles estão dormindo mais sozinhos hoje, mas até pouco tempo, a gente tem que contar história, tem uma coisa lá que leva um tempinho, né? E aí, vai você. Não, mas hoje é seu dia, Hoje já não, a gente... Amor, você tá cansada, vai lá tomar um banho, você fez tal coisa, eu tô mais tranquilo. E aí a gente foi percebendo, olha como... Parece que sem combinar, Flui. a gente foi tendo um relacionamento mais olhando pro outro, né? É olhar pro outro. Olhar pro Parar outro. de olhar tanto pra mim e olhar pro outro. O Sérgio tinha uma frase que é: se eu sou por você e você é por mim, não há ninguém contra nós. Isso. Uhum. Né? E essa é a grande filosofia da vida, né? Saber que vocês fizeram um combinado que era um cuidar do outro. Sempre foi assim. Isso. Nunca foi diferente. Às vezes a gente se perde, mas volta pra rota. Né? Exato. Isso. Isso é muito legal. Ela falou uma coisa que marcou a minha vida. É assim, acho que é uma frase mais sensacional, assim, com relação a relacionamento. Ela modelou também na galera da internet, né? Mas nada serviu assim, muito. nada assim. Fala inventa. você aí, que você que falou essa frase Qual? que você não existe ir embora, brigar, Então, porque largar. isso. Não Porque existe isso. O que acontece nos Acabou. relacionamentos? Explica isso é muito interessante. Qualquer coisa que acontece, um dos lados ameaça de ir embora. Uhum. Então, assim, não gostei do que você fez comigo hoje, eu vou embora. Mas e se eu arrumar outro? E aí, isso você verbaliza, isso é terrível. Só que você também pensa isso quando você deita à noite na cama. Nossa, mas Isso é que você já pensou. se eu fosse embora, minha vida seria assim, 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 assim. Se Muito eu mais tivesse legal, com outra muito pessoa, mais brilhosa. Porque ela não exatamente. existiu, né? Exatamente. Ela é uma projeção. Então ela é Isso. sempre incrível. Então ela é sempre melhor. Sim. Sempre poderia ter um marido melhor, uma mulher melhor, menos chata, com mais dinheiro, nanana. Então a gente colocou uma regra. Eu falei, não existe o se. Não tem o se. A opção de não dar certo, ela não existe. Então a gente tem uma opção. Isso que ela falou, então, é assim, exatamente essa frase. a gente só tem a opção de dar certo. Nós iremos melhorar o que tá ruim Isso. e Porque não a sair do próxima- lugar porque tá ruim. Isso. Porque não dá certo Sim. esse casamento. Então eu vou sair Faz dele. sentido. Aham. Eu não gostei do jeito que você falou, então eu vou sair. E aí a galera faz isso o dia inteiro. Você não gostei de como você falou comigo, vira as costas e bate a porta. Uhum. Isso não tá dando certo. Então eu saio, eu troco de marido, eu troco de casamento, eu troco de pessoa, eu troco de área, de empresa. Não, gente. Não tem enfrenta, que resolver. foge. Se a Uhum. gente. Aí eu falei pra ele, então a gente vai ter uma regra no nosso casamento. Sabe essa janela do se? Ela é fechada. Se ela é fechada, o que a gente tem que fazer? Resolver. E isso Pronto, sair não é você uma opção. blinda Acabou. muito o seu casamento. Muito. Sim. Porque você não vai olhar o casamento do seu amigo, você não vai olhar tal pessoa, porque não tem essa opção. Não tem opção. Se a Você opção não de tem mais sair como não largar. existe, o que você tem que fazer? Melhorar. Só tem. Então você melhora, Internamente. você melhora o que tá dando, o que tá ruim e volta pra rota. Saiu, conversa, melhora e volta. Saiu e você vai cada vez, como a gente foi te contando, vai evoluindo, vai tendo as fases de evolução, porque são pessoas com culturas, vivências, crescimento totalmente diferente. É natural dar errado. Sim, O mais natural é dar errado. sim. Mas se você tá disposto a dar certo e não ficar Nada te olhando para. o terreno do vizinho, Fora. não ficar comparando com pessoas da internet e não ficar com essa questão do ego que você falou, assim, acho que é o mais que atrapalha tudo. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Não vou olhar, eu vou aqui, ó, eu vou seguir aqui. Então, ela falou isso assim, nossa, mudou muito a minha maneira de pensar. Não tem como dar errado, então nós vamos fazer isso aqui dar certo, não tem plano B e deu errado, a gente vai conversar, vai voltar pro eixo e vamos melhorar. Porque não tem a opção de sair. Porque perde o limite do respeito até, né? Porque se cada briga que Foi a o que gente ele tem, falou. Uhum. cada briga que a gente tem, um ameaça mais que o outro, vai chegar uma hora que a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar Se saindo matando. realmente, né? Porque cada briga que eu tenho, eu quero te ofender mais. E aí, qual que é a maneira de te ofender? Falar que eu vou sair, Uhum. te largar. Uhum. Então, toda briga, você vai ficar repetindo isso. Ah, mas aí tem que ver, hein? Não, mas aí se for continuar assim, não dá. Então, essa frase não existe. A primeira vez que ele falou, se for continuar assim, não dá, eu falei, volta aqui. Essa frase não existe, tudo bem? Se for continuar assim, não dá, não tem opção. De não dar. Então, se for continuar assim, você vai ter que me corrigir e vai ter que me mostrar que você tá certo pra gente alinhar. Ela teve muita Acabou. maturidade, Fim. porque ela também não teve o mesmo ego que eu. E a gente
fez essa aliança aí e foi muito legal. E hoje a empresa de vocês, né, eu vejo como 2 produtos por enquanto. O DOS e o Dom, certo? Isso. Conta um pouquinho sobre eles. Eu adoro o nome Dom. Aí você gosta? Nós Muito. temos O que significa? 5 empresas. Ótimo. Conta aí, amor. Pode falar, dá 5. Ó, tudo começou com o Domínio Movimento, que é o curso de biomecânica dela. Depois veio uma plataforma de exercício que chama Comunidade da TAI, que agora já virou app. Já passou mais de 5 mil alunas lá. É uma assinatura anual. Mais de 300 aulas lá. O método Domínio Movimento que eu já falei, né? Os 2. Aí depois veio a mentoria DOS, que é a mentoria para gestão, para donas de estúdio de Pilates. E nós temos 2 estúdios físicos de Pilates, né? Em São Paulo e em Mojimirim. E em cima agora do estúdio de Mojimirim tem um mezanino, a gente montou o escritório da galera do digital, da nossa equipe. E ano passado eu adquiri uma empresa que chama Agenda Pilates, que eu já usava esse sistema e conversava muito com o dono. O dono, na verdade, procurou a gente para ela divulgar o sistema, uma parceria. E a gente usou, e aí ele é do ramo de tecnologia. E ele comprou esse sistema, mas ele não tinha muita expertise em vendas e nem do mercado de Pilates. E ele ficou me oferecendo, você não quer esse sistema? Você não quer... E ele fez um sistema para Pilates? Não, ele comprou de um funcionário. Ah, tá. Funcionário criou, não sei como, aí não conseguia vender, e aí não entendia, passou para ele comprou, e aí ele não conseguiu decolar também, porque não conhecia o mercado e não conhecia tanto de marketing. E ele ofereceu para mim várias vezes, e eu falava com ela, eu sempre quis mais. E aí ela, não, nada a ver sistema, a gente tem que focar só numa coisa. Eu falei, não, aí eu fui insistindo. Aí o ano passado, em junho, eu comprei essa empresa. Foi exatamente isso. Que eu fico muito orgulhoso. Primeira vez que eu ganhei dela. Ele fala pra todo mundo. E aí, mas ela falou assim, eu não concordo, mas se você quiser, vai. Isso, eu não concordo. Compra. Aí eu comprei esse sistema. E hoje a gente já faturou 10 vezes o que eu paguei no sistema. Ainda tô pagando, tá acabando, eu pago parcelado esse sistema. Foi um valor muito bom, muito atrativo. E a gente comprou esse sistema, então é mais um produto da nossa empresa, é SaaS, então é algo novo para nós, né? Então a gente sabe fazer marketing bem, ela tem uma autoridade muito grande, então por isso que teve tanto sucesso, mas é um produto que tem muita melhoria, a gente tá sempre, agora a gente tá com uma equipe de desenvolvimento que a gente tá criando novas soluções, melhorias, a gente tá investindo mais na equipe de suporte, então digamos que aí uma coisa que eu tô muito antenado, eu tô muito engajado para melhorar ele. Crescer, expandir esse sistema. Tem muito potencial. A gente colocou equipe. Essa semana nova entrou para esse produto. Amanhã nós vamos fazer uma atualização nele. Então, assim, a gente tá muito animado, né? E já tem bastante cliente, inclusive. Mas o foco desse ano, né? A gente tá na mentoria da OZ mesmo. Desde o ano passado, a gente tá... O posicionamento dela, as contratações. A empresa tá caminhando mesmo pra gente transformar a mentalidade das donas de estúdio para elas prosperarem, porque a gente vê que a Thay é igual às meninas, e ajustes assim de mentalidade faz toda a diferença. Isso. A gente, para você ter noção, a mentoria DOS, a gente não entrega nenhum conteúdo programático, porque se você quer ficar lendo, o que vai aprender conteúdo, acreditar ali em conhecimento você tem em qualquer lugar. Se quiser mesmo, não precisa comprar uma mentoria. Você vai no YouTube, você estuda aqui, estuda ali, pega um livro de gestão, você vai aprender o que a Thay ensina, o que eu ensino. Não é difícil. Só que as pessoas compram a mentalidade. Elas compram o que a Thay já conseguiu conquistar, a Thay vai conseguir também fazer comigo. E eu posso falar assim, com muita propriedade, os maiores ensinamentos, as maiores viradas de chave das alunas não é conteúdo, é mentalidade. É a Thay tirar a pessoa ali daquele ambiente, com aquela família totalmente enraizada contra ela empreender, contra ela investir, acha que já tá bom, porque ela já tá muito melhor do que os familiares, geralmente. Ela já tem uma empresa e ela já tá com a agenda cheia. Aí ela vai olhar ao redor, assim, as pessoas, ela tá até melhor do que as pessoas da família, ela já se sente que ela deu sorte, né? Eu já tô muito bem, eu já tô cheio, eu já tô... Aí a Thay vem e pau, dá no meio, e aí ela fala, meu Deus, tem tudo isso ainda. E são ajustes simples de mentalidade. Então, assim, elas estarem com a Thay, estarem com a gente, né? Estarem nesse ambiente da mentoria. E a Thay, ela é uma pessoa que eu admiro muito.
Assim, ela a nós, né? Mas assim, ela que sempre leva. Então eu falo eu sempre tô junto, mas ela que começa. A gente acabou agora de fechar uma mentoria de gestão que vale um apartamento. E assim, eu falei... gente acompanhou. E eu falei, gente do céu, eu tinha medo de comprar curso de R$1.000. Olha esse investimento que a gente tá fazendo. E assim, tudo isso não é pra nós. É pra nossa empresa, claro. Por tabela vai ser aplicado na nossa empresa. Mas esse investimento é para nossas alunas. Porque imagina, o que a gente já faz, já transformou a vida de muitas alunas. As alunas já abriram 2 estúdios, 3 estúdios, saiu o faturamento de 30 para 90 mil reais, comprou carro, deu condição financeira para a mãe, para a família, reformou casa. A gente recebe diariamente relatos e aí a gente pensa, imagina agora a gente fazendo um investimento desse, o quanto que a gente vai conseguir, né, trazer de conhecimento, melhoria para elas, para a vida delas, né? E é um mercado que, assim, ninguém tá fazendo isso, ninguém olha para isso. A Thay tem até algumas haters, né? Todas. Por conta de achar que a instrutora tem que dar aulas, existem vários mitos nesse mercado. E aí, comenta um pouquinho sobre isso. O Dom e o DOS, o que hoje eu sou apaixonada por fazer, que o Dom e o DOS, eles são meus... realmente, eu sou apaixonada pelo que eu faço do meu trabalho. Eles são as soluções que eu encontrei pra minha vida. E quando a gente encontra uma solução, a gente quer compartilhar. Sim. A gente quer que a pessoa dê certo também. Então, meia hora que eu fiquei ali conversando com... Como é o nome dele? João. Nossa, a gente já mudou todas Não, suas e coisas. assim, eu tenho prazer de fazer isso. É gostoso. Quando eu faço e eu vejo o seu olho brilhando, que tipo assim, eu te ajudei, eu tenho muito prazer nisso. Então, os meus produtos nada mais são do que a extensão do meu pensamento. Então, o Dom, ele veio... O Dom, de onde surgiu o Dom? Daquela fase da minha história que eu falei que eu precisava melhorar pra ter alunos no meu estúdio. Que eu só pensava em ter alunos e atender bem as pessoas que confiaram no meu trabalho. Que foi muito importante. O Dom veio disso. Então, eu criei toda uma metodologia que não é o que o Pilates ensina, não é o que a maioria faz. Não é mesmo. Eu associei métodos, eu estudei a biomecânica e hoje eu adaptei isso e é o meu Pilates que eu aplico. E isso dá resultado. As alunas têm muito resultado, eu dei muitos resultados para os meus alunos. Então, o Dom, ele é isso, ele é essa atualização que você não vê na faculdade. Você vai fazer... o que você aprende pós-faculdade é incomparável ao que você aprendeu ali dentro. Sim. 1 ano de ortopedia que eu tive, mas não é nada. Eu não sou capaz de atender ninguém com 1 ano de ortopedia que eu tive na faculdade. O estágio que eu fazia, eu não sei como que eu atendi os alunos ali, porque não era aquilo que era pra ser feito. O meu aluno, ele não é um joelho. Eu ia atender no estágio, era uma patologia de joelho. Eu só podia mexer no joelho da pessoa. Gente, mas isso aqui é errado. Olha o artigo científico, olha a evidência científica. Não é isso. Não, mas aí você só pode atender mexendo no joelho. Então, quando eu vi esse mercado tão defasado, eu me apaixonei muito por isso. Então, o Dom, ele alavancou a nossa carreira, o nosso negócio muito. Porque eu fui com unhas e dentes pro mercado mostrar que não é assim. E que a profissional do Pilates, ela não precisa ser infeliz. Porque o que acontece com ela? Ela fica triste. Porque ela não ganha bem, ela não é respeitada e ela não dá resultado. E a gente não escolheu fisioterapia porque a gente quer outra coisa. A gente escolheu fisioterapia primeiro para cuidar das pessoas. Se eu não estou cuidando bem de você... Sim. Isso me deixa infeliz. E por isso que é só depois que a gente pensa em dinheiro. A gestão, ela vem só depois. A gestão na minha vida, ela só veio depois. Que eu consegui atender bem meus clientes. E eu percebo isso. A gestão na vida das fisioterapeutas, donas de estúdio, também só vem depois. Que elas conseguem ter um atendimento que resolve a vida das pessoas. Então, o Dom, ele é isso. Ele é esse método que quando a gente tiver 20, 30, 40, 50 unidades de estúdios Dom, você vai ter uma referência de estúdio que você vai chegar lá e não vai ser só qualquer coisa. Não é olhar pra sua cara e falar assim, Vivi, levanta o braço. Não, é uma metodologia. E a gente vai fazer o máximo pra você ter resultado. E o Dom, ele foi isso. Ele é parte da minha história. Foi o que eu aprendi e transformei minha vida e ajudei elas a transformar delas. E o DOS veio nessa segunda leva de maturidade minha. Então, eu compro tantos cursos, eu acesso tantas mentorias, eu escuto tantos podcasts, eu faço tantas coisas, porque eu sei que quanto mais eu me transformar, eu deixo um rastro, né? E esse rastro, ele ajuda as outras pessoas. Ajuda a minha família, muda a vida da minha família, mas ele ajuda todo mundo que viaja comigo. Então, o DOS, ele veio por causa dessa outra leva da minha vida, essa outra parte da minha vida, que foi... Eu preciso crescer essa empresa, eu preciso chegar em mais pessoas, eu preciso contratar, eu preciso gerenciar esse negócio e eu não sei fazer nada disso. E aí eu comecei a esbarrar nas primeiras barreiras. Mentalidade. A técnica tá aqui, tá bom? Contratação é isso aqui, ó. Vai lá, faz um onboarding. Vai lá e escreve
um descritivo de cargo. Vai lá, faz isso. É precificação? Tá lá. Coloca lá, ajuste 10% por mês e oferece pro seu cliente. Só que a gente trava no agir. Então, é uma mistura de liderança com mentalidade, com gestão. E eu tive que me lapidar em tudo isso para construir as empresas que eu tenho hoje. Então, não foi necessariamente para o estúdio que eu fiz isso. Eu poderia continuar no estúdio, atendendo todos os alunos e acabou. Foi para crescer as empresas e para não perder a minha vida. Porque chegou uma hora que o trabalho começou a competir com a minha vida. E aí a gente começa a burnout, e aí a gente não quer trabalhar, e aí vai pra terapia, e aí toma um remédio. E aí você vai fazer tudo que você consegue pra tentar curar os machucados que você fez na jornada. Que eu acho que tem que machucar mesmo, a jornada ela machuca. Então, foi Ninguém disse que era fácil. Eu tive que ter uma gestão eficiente. Eu tive que aprender a liderar. Eu tive que aprender tudo isso pro meu trabalho não acabar com a minha vida. Porque não é possível que eu vou ter um trabalho que acaba com a minha vida. O meu trabalho, ele vai servir a minha vida. O meu trabalho, ele vai servir a minha casa. Ele vai trazer abundância, prosperidade pra minha casa. E ele vai servir a minha vida. Não dá pro preço que eu pago pro meu trabalho ser a infelicidade da minha família. E ser eu ausente dentro de casa. Então, eu tive que modelar muitas coisas pra hoje eu estar aqui e todas as minhas empresas estarem funcionando. E a gente ter esse tanto de CNPJ aberto. E o DOS é isso. Então, o DOS eu pego a instrutora e eu repasso pra ela o que ela precisa fazer. Pra virar dona do seu estúdio. Então, né, o slogan do DOS é esse. Você virar dona. Porque hoje a instrutora, ela é instrutora do próprio estúdio. Empregada, né? Ela é empregada, literalmente. É como se o dono da farmácia estivesse no caixa. O padeiro, o dono da padaria fazendo pão. Não tem cabimento. Rola muita coisa. E elas são isso. Porque assim, elas estudam 5 anos. E aí, na hora que ela chega e coloca o estúdio dela pra rodar, aquela sensação de dever cumprido. Elas não. A maioria não tem essa pegada de que só tá começando. Eu não sei vender, não sei precificar, eu não sei fazer marketing, eu não sei fazer um bom fechamento, eu não sei fazer gestão, não sei nada. Contabilidade, nota fiscal, CNPJ, nada. E elas acham que isso não é importante, porque a Thay também não achava. Então, como a Thay já disse, elas querem só dar uma boa aula, encher a agenda, se sentir importante, tá muito bem. Mas não dura muito tempo isso, né? Todo mundo cansa. E também… Todo mundo cansa. E esse é o primeiro bloqueio, porque eu falo assim, que às vezes nem é o método e a mentalidade. Primeira crença, assim… que é quase 100%. Não vou contratar, porque senão os alunos vão sair, porque só gostam de mim. Ou não vou contratar, porque a pessoa vai levar os meus alunos embora. Nossa. Essa primeira barreira, quando é quebrada, e elas veem que elas podem… a gente tem um estúdio em São Paulo, há 1 ano e meio que nós estamos morando em Mojimirim, e um fato assim, que é muito interessante. A gente dobrou a quantidade de alunos, e o maior faturamento foi agora em novembro do ano passado, que foi assim, um faturamento muito alto em vista do que a gente já faturava quando a gente morava lá, sem estar lá. Morando longe, com uma boa gestão. Sem aparecer fisicamente no local. Faz meses que eu não vou no estúdio. Faz meses. Coloca as pessoas certas nos lugares certos, coloca mecanismos de gestão pra controlar. Não é abandonei o estúdio, tem gente lá. Não é assim. Existe status, todo dia 5h30, 6 horas, chega… Tudo que aconteceu no dia no estúdio, detalhe por detalhe, tudo que tá acontecendo, a gente sabe, assim, muito mais do que a gente, quando a gente tava lá. É delegar. E aí, assim, se a gente conseguiu fazer isso, vamos porque assim, as pessoas, elas podem às vezes também estar satisfeitas na carreira, mas é o que a Thay falou, que quando já aconteceu com ela, tá num nível de estresse, porque assim, não vê a família, não vê o filho tá sendo criado pela mãe, pela avó, pela tia, e tá ganhando dinheiro, tá trabalhando muito, tá sendo útil, que legal, mas e a família? E o filho? Crescendo com outras pessoas, não vê marido, não tem contato, não tem um prazer, porque não consegue fazer academia, não consegue fazer nada. Então assim, não adianta também, assim também não adianta. E aí, quando a Thay vem com essa prova real, que a gente faz isso, né, a gente não tá ensinando baseado numa coisa que a gente leu, a gente vive isso. E foi quando a gente melhorou muito. Então é uma coisa assim, muito fora da realidade para muitas pessoas. Mas como eu vou sair do meu estúdio? Como assim eu vou colocar pessoas? Isso aqui é meu sonho. Como eu vou colocar alguém no meu sonho aqui? Aí volta no negócio do ego. É muito questão de ego. Que a gente pode provar pra pessoa. Mas eu construí isso aqui com a minha mão aqui, ó. Parede, eu que pintei. Eu vou colocar uma pessoa pra dar aula pra mim? Não, os alunos não vão gostar. Ela já fala… Sempre você torce isso, pra não gostar, porque aí você gosta. Eu falo isso pra elas. E se você perceber que eles gostam mais dela do que você vai ficar triste? Então isso é um grande sinal que você não tá pronta pra ser dona. Porque eu quero que os meus alunos gostem mais das minhas funcionárias do que de mim. Porque eu tô fazendo meu papel, elas estão fazendo delas. Hoje a maioria dos alunos de São Paulo nem conhecem Nem me conhece. Eu chego lá, nem me conhece. Eles não me conhecem.
Oi, gente, E tá boa tudo tarde, bem. tudo bem? Tá ótimo, tá maravilhoso. Porque se eu quiser ter 50, esse é o caminho. Se eu quisesse que os alunos dos meus 50 alunos, dos meus 50 estúdios me conhecessem, eu tava perdida, né? Eu tenho que fazer um tour pelo estúdio. Eu faço uma mentoria, e ela vai assistir esse capítulo porque vai ser um dos nossos trabalhos. E ela tem um estúdio muito importante na cidade que ela está. E uma das coisas que eu falei assim, eu não posso mais deixar você dar aula por causa disso, mas eu não consigo, etc, etc. O marido dela já fez todo esse envolvimento, aí ela ampliou, porque falou assim, você não é desse lugar, você deveria sair, mas foi obrigada a sair, foi para outro lugar muito melhor. E ela falou assim, essa aqui é minha sala. Eu falei, oi? Eu vou desligar agora essa conversa. Eu falei assim, essa aqui é sua sala, essa aqui não é mais sua sala, você não tem mais sala. Você vai ter um escritório que vai ficar na parte de cima. Ela falou, mas não tá pronto. Eu falei, era o primeiro que era pra estar pronto. Então, assim, essa mentalidade, cada um tem o seu momento. Né? Eu não sou responsável pelos resultados, porque uma mentora, ela é responsável em falar. Agora, você executar são duas coisas diferentes. Exatamente. Né? Então, mas eu concordo com você, totalmente mentalidade. Só que isso tem um tempo. E quem erra rápido e resolve rápido é que vai evoluir pra frente. Com né? certeza, sempre. Exato. Sempre. Gente, a gente tem um quadro aqui que chama Fatos e Sensações. Vamos pra ele agora. Senão a gente fica aqui até amanhã. Sabe o podcast mais extenso que existe de qualquer? É o do Inteligência Limitada. E no Inteligência Limitada, acho que eles ficaram, se eu não me engano, 12 horas. Nossa. Meu Deus. Não vai acontecer isso agora, tá? Senão Glaucio e Rodrigo vão matar a gente. Mas tem tantas coisas que vocês vão ter que voltar mais vezes. Que nem o nosso primeiro casal, que tem que falar sobre vendas, eu achei super interessante, não deu pra gente falar. Mas fatos e sensações são fatos. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Os fatos, eles existem, eles são comprováveis. E as sensações, elas são pessoais. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns fatos. Vocês vão dizer qual é o que é o fato e qual que é a sensação de vocês, tá? Tá. Primeiro. Você e seu chaveiro? Esse aqui, né? Que eu já vi. É o primeiro. Impressionante. Ai, gente, Fala olha. você primeiro, amor. Nossa. Eu acho que não tem como que a gente não vai se emocionar. Como a gente falou do Bernardo, né? Tudo que a gente faz porque a gente quer ser um bom exemplo pra eles. E a gente quer que, assim como a gente luta muito pra deixar um rastro bom nesse mundo, eu também quero ser capaz de criar duas pessoas que eu veja lá do céu eles criando rastros bons nesse mundo. É isso. E eu vejo que é uma frase que a Thay falou no nosso último evento, né? No nosso congresso. A gente deu certo. Quando eu olho essa Quando eu olho essa foto, né? A gente deu certo. É legal. Próximo. O congresso. Nossa, esse dia... Eu acho que a gente pode falar de... desafios, amor. Porque aqui foi o nosso evento presencial, o último evento presencial que a gente fez. E aqui, nos 2 eventos presenciais que a gente fez, principalmente nesse último, a gente virou o jogo na nossa vida. Isso aí que a gente fez. Foi. E aqui, esse evento, existir, ele é um ato de coragem da nossa parte. E ele ter dado certo foi o maior desafio que a gente já conseguiu tirar do papel. E hoje virou o que é a nossa empresa. Toda a nossa empresa mudou depois desse dia, desse evento. Do resultado que a gente conseguiu aí. Ele me mostrou que, olha, você achava que você achava que o seu propósito era só ensinar as instrutoras a dar aula. Mas seu propósito, na verdade, é transformar a vida da família delas. E não só delas. Foi esse dia. E aí, depois desse dia, eu falei, amor, a nossa empresa vai virar isso aqui. E a gente vai reproduzir muito mais isso aí. É um fato que isso aí foi a realização de um sonho, né? Foi. Da Thay, de conhecer as alunas pessoalmente. E calhou que virou outra oportunidade. Um game novo que a gente não tinha acessado ainda. A gente já achava que no digital a gente já tava legal, bem, evoluindo. Mas aí a gente rompeu todas as barreiras do físico, do digital, da mentalidade. E as pessoas choravam pra abraçar a Thay. A gente falou, meu Deus, tremendo, as pessoas isso que acontece. É assim que a gente impacta a vida das pessoas. E depoimentos de que o Dom fez isso e não sei o que fez isso. E falei, meu Deus, a gente achou que... Eu achei que era só um curso, né? Então a sensação é de dever cumprido. E acho que o fato que mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida, mudou. Ótimo, muito legal. Próximo. Aí, assim, como é essa foto com essa placa desse faturamento, né? Que foi
pouco maior que a gente conseguiu agora em 2024 do que esse número, acredito que assim... Agora você se convenceu. Trabalho devolve, agora, né? Agora sim. Agora. Trabalho devolve. Se eu fosse rancorosa, eu E tinha eu que acredito usar umas muito na frases. Thay, muito, muito. E essa mentoria, eu tô aí por conta dela também. Tudo que aconteceu, gente? ela que me puxou primeiro, e depois eu vim. Então, assim, a sensação de que... muito realização mesmo, Uhum. profissional. Posso falar que é uma realização profissional. Sensação que eu sinto é que a gente conseguiu dar certo no digital, dar certo, impactar tantas famílias, tantas vidas, ter uma empresa relevante pro mercado, no segmento, Uhum. né? Então, acho que é isso. Eu penso também no A Gente Deu Certo, mas agora me veio um pensamento tradicional da minha cabeça. É só o começo. Tenho certeza. Eu também. Tô engateando. Tudo que a gente fez até agora é só o começo. Só o começo. Muito bom, gente. Eu fico muito feliz. Eu e minha equipe, a gente preparou um símbolo para vocês, que é um bem casado. Que Né? bom. O bem casado, ele simboliza o final da cerimônia, o final da festa, para dizer para os convidados que ali existe um casal bem casado. E que a gente deseja isso para você levar para sua casa. Que é aquela mesma sensação daquele primeiro dia de casar, de ser incrível, tá indo embora para casa. A sensação que vocês tiveram no evento de vocês, eu costumo falar o seguinte, que eu fico muito feliz quando algumas pessoas sentarem nessa cadeira que vocês estão. A Lara Nesteruk, o Celton Mello e o Bruno Perini. Mas eu nunca vou me esquecer das pessoas que apostaram nesse... Esse aqui é o único projeto que é meu. Os outros eu tenho várias parcerias, mas esse aqui é o único que só eu acreditei. Né? Que foi o único que eu falei assim, olha, o dia que eu tiver essas pessoas, as pessoas vão acreditar, mas eu nunca vou esquecer das pessoas que acreditaram, ainda quando ele não era um grande, um flow da vida, um sócios da vida que eu gosto tanto, e eu nunca vou esquecer do dia que essas pessoas estiverem aqui. E olhar para a trajetória de vocês, conhecer o Edson, reconhecer a Tailana, a mulher que ela se transformou, eu fico muito honrada e feliz de um dia saber que a gente esteve num momento onde eu era professora, você era aluna, e que isso mudou. Que hoje eu sou aluna e você é professora. Então, assim, o que vocês apresentaram aqui hoje pra mim foi incrível. Ver seus filhos, ver o homem que você é para a Thay, eu fico muito feliz, né? Obrigado. Que ela está também em boas mãos, porque ela sempre foi uma mulher incrível. Era uma menina quando eu conheci, na minha percepção, e hoje é uma mulher. Eu acredito em pessoas que apostam uma nas outras quando elas ainda são um projeto. Uhum. E vocês eram um projeto um pro outro, e hoje vocês são a transformação desse grande edifício. Então, parabéns. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. É uma honra esse convite. Eu falei pro Edson no caminho, eu falei, amor, eu nunca fui a melhor aluna da faculdade, mas eu me lembro que a Vivi, ela foi a única professora que conseguia me fazer estudar, porque eu pensava assim, eu não posso decepcionar ela. As outras eu não tava nem aí. Não é a família, mas é ela, era a professora. ela. Não dá pra eu fazer uma prova da Vivi e ela ver uma nota baixa minha. Então eu lembro que foi a única matéria da faculdade que eu estudava, que eu virava à noite, que eu ia pro hospital. Eu falei pra minha mãe hoje, mãe, lembra aquela professora que deixava eu ir pro hospital? E que eu atendia os pacientes lá, as criancinhas lá que tinham problema de pulmão. Então ela me convidou pra ir num podcast hoje. Eu sempre te admirei, desde quando a gente tava lá na faculdade. Você é uma pessoa que você entra na sala e a gente já para pra prestar atenção. É de você isso. Então, quando veio o seu convite, eu me senti muito honrada de ter uma pessoa que eu admirei tanto há um tempo atrás, como uma pessoa que, nossa, eu queria ser igual a ela. E hoje estar sendo convidada para compartilhar minha história aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu agradeço também a oportunidade. Nosso primeiro podcast. Então, assim, muito legal. Nunca vamos esquecer desse momento. Exato. Muito legal. Obrigado pela oportunidade, né? De você ter me convidado também. Geralmente, os convites são mais pra ela. E eu fico muito orgulhoso. Mas, assim, muito obrigado por você também ter me convidado. Muito obrigado por esse papo. Foi muito gostoso. Adorei participar. No caminho, ela veio contando um pouco também da sua história. Eu falei, me conta um pouco sobre ela, porque a gente vai conversar. Uhum. E aí, como ela falou, ela contou, assim, com muita admiração, com uma carga, assim, muito de gratidão pelo que vocês... que você fez por ela. E muito obrigado. Eu que agradeço. Você falou dos seus compromissos, né? Vocês falaram que vocês querem transformar as pessoas, as famílias, etc. O meu sempre foi mostrar para as pessoas que elas podem. Para algumas eu não tenho interesse nenhum que elas saibam qualquer coisa sobre elas, mas tem pessoas que elas precisam saber que elas podem, e às vezes elas precisam de alguém que fale isso para elas. Então esse é o meu maior compromisso com todos, e eu agradeço muito as palavras de vocês. Obrigado.
Para vocês que ficaram até aqui, muito obrigada pelo seu tempo, é o seu maior ativo e isso não tem valor, né? Não tem preço, só tem valor. A gente sempre fala, né? Curte, compartilha, coloca lá um ok naquele sininho lá, sei lá como é que você fala isso daqui, mas me segue, isso é muito importante, e segue tanto a Thay como as empresas dela, que eu acredito que sejam um potencial para a vida de cada um de vocês para mudar a mentalidade. Por vocês estarem aqui, pelo tempo de vocês, muito obrigada.